Bom, começando aqui mais um papo. Esse não é mais um papo, é um papo especial de 1 ano de canal. Na verdade tem 1 ano e uns dias já, não é exatamente a mesma data, mas eu tô tendo a alegria de receber. Na verdade eu ainda acho que isso não está acontecendo, é uma miragem, assim. Eu não tô realizando ainda. Tô aqui com o Chitãozinho e Chororó, tudo bem? É que a gente mora muito longe, primo, não é fácil não. Por isso que nós demoramos para vir. É, vai. 1 ano eu tava tentando vir e não conseguia chegar, é longe demais. É um prazer muito grande pra gente estar aqui com você e eu assisto o teu canal já praticamente desde o começo, né? Vários amigos já estiveram aqui. E eu confesso, assim, que eu já estava aguardando o teu convite. Eu mando às vezes umas mensagens, mas eu falo, não dá para ficar enchendo a paciência, Acho né? que tudo tem hora, né, primo? Prazer estar com você também. E é muito legal poder estar aqui agora, porque tá tudo recomeçando, os shows, a gente já tá com o pé na estrada aí, vários projetos. Eu acho que é um bom momento pra gente bater um papo. Eu, particularmente, você sabe que eu fiquei intocado mesmo esses 2 anos da pandemia. A gente saiu muito pouco, fizemos pouquíssimos shows, porque... Lives, né? Lives, né? Shows praticamente eu apresentei a primeira, 2. inclusive. Então foi, né? Lá quando tava feia a coisa, assim, Tava bem cheio feio. de Então, restrição. você né? se lembra bem como é que a gente tava morrendo de A gente medo. nem se viu, ficou distância um do outro, né? Mas enfim, passou, né? Agora a coisa finalmente tá ficando legal, né? As pessoas já sem máscaras, nos ambientes externos. Eu continuo com a minha quando eu chego nos lugares e a gente se aproxima das pessoas. Mas, se Deus quiser, logo, logo vamos estar 100% zerado, né? Eu dou sempre o recado aqui de abertura. Essa entrevista, além daqui do YouTube, você pode ouvir com exclusividade na Deezer. Então, se você estiver na rua, estiver no carro, estiver no ônibus, estiver indo para algum lugar e não puder assistir, você pode ouvir com exclusividade na Deezer. Inclusive, deixar um abraço para todo mundo de lá da Deezer, porque também está fazendo um pouquinho mais de 1 ano já que a gente está ali fazendo, só falando de sertanejo na Deezer. E depois surgiu esse canal, surgiu toda essa parceria. Você sabe que eu gosto muito de ouvir. Às vezes você tá fazendo alguma coisa, eu coloco o fone, eu acho muito legal. E eu gosto muito de ouvir, assim, entrevistas, essas coisas, e notícias. Eu fico acompanhando sempre mais pelo fone do que visual. Eu tenho até, comentei com algumas pessoas, eu recebo muita mensagem de caminhoneiro que tá ouvindo. Que legal. E aí eu comecei a falar isso aqui, entrevistei a Sula Miranda outro dia, choveu de mensagem, de gente no caminhão, e eles ficam mandando um modelo. Eu tô no modelo tal de caminhão. Eu falei, não sei se é um costume deles, eu não entendo muito. Mas eu fico só vendo ali. Mas é isso mesmo. E é um público gigante, né? Gigante, né? Impressionante. O Brasil, ele se move através dos caminhões. É impressionante. Nem fala, né? Lembra daquela greve? Meu Deus do céu. Parou tudo, né? Parou acho que muita país, gente né? entendeu a força. É a força deles, né? Bom demais. E que bom que a gente está sempre falando dos caminhoneiros, a gente sempre gravou muitas músicas em homenagem a eles. Chegamos a fazer um disco só com músicas de caminhoneiro, que acho que, aliás, nós ele não foi lançamos, distribuído numa rede de postos de gasolina. e a foi um gente projeto acabou Foi especial. lançado, Tá né? guardado, Não, a gente tá vai, uma guardado. hora a gente vai botar boa. esse no mercado. Eu, assim. eu tenho até o nome para colocar no disco. Não vou falar, senão... E Alguém vai tomar. eu queria gravar mais umas 2 músicas para acrescentar no repertório que a gente acha que faltou. Esquecemos de música que a gente mesmo tinha gravado e gravamos de outros artistas. Faltou o Cowboy do Asfalto. Cowboy do Asfalto, né? Ah, não tem? Não Ali? gravamos, Não, a esquecemos gente da música. esqueceu. De colocar no repertório. Mas assim, não querendo dizer nada, se você procurar, tem no YouTube, tá? Mas finge que vocês não sabem. Isso, O mas pessoal tem. jogou ali, tem Eu sei lá. que tem. É bom, Bom eu que tenho bom. no computador Mas também. essas 2 que eu falei não tem. não Não fazer tem. ainda. Tem as gravações antigas. Ô, Chitão, isso vou aí. te contar uma coisa. Quando eu tava construindo aqui, o pessoal todo sabe que é uma garagem. Aqui ficavam os carros, mudou tudo durante a pandemia. E depois que ficou pronto, ficou um som de banheiro horroroso. Sei, Não aí dava, Aí cara. você teve que botar Então, um... aí eu falei, pra quem que eu posso chamar aqui de Campinas? Eu mandei mensagem pro Modesto, que trabalha com você, que tem estúdio. Aham. Um monte de gente, ninguém conseguiu solucionar. Eu falei, eu vou mandar um áudio pro Chororó. Lembra disso? Porque eu vi um dia na live do Sandy Júnior, ele tava no Sandy Júnior com o Lucas. Aham. E no fundo, ele postou uma foto, o Lucas postou uma foto, e atrás do Chororó tinha um painel acústico. Eu falei, eu preciso saber quem fez isso. Porque é aqui em Campinas também. Aí eu mandei um áudio pra ele. Ele me mandou tudo que eu tinha que fazer. Mandou contato, o que eu ia fazer, como eu ia fazer, que produto que eu ia fazer. Mas tá Falei, muito pô, gostoso aqui, o som tá muito legal. Resolveu? Ficou legal? Esse Aqui ele tratamento não aqui resolveu fica porque muito ele bom. não faz teto. Ele falou que só fazia parede. O meu problema era o teto. Aí veio uma empresa daqui e resolveu. Eu gostei disso, eu quero fazer isso na minha casa. E é quando tão eu for simples, né, construir. cara? Eu tive isso aqui uma vez num estúdio de um cinema que eu tinha numa outra casa que eu morava.
E tinha esse tratamento em cima. E resolvia bem mesmo. Nossa, resolve Abafava, muito. né? Você já reparou em restaurantes quando não tem isso? Sim. Você nem consegue conversar, você fica ouvindo todo mundo, aquele tumulto. Não, é horrível. Não dava pra gravar. Vocês estão... Essa entrevista está indo pro ar dia 14 de abril. Dia 16, depois de amanhã, teoricamente, da exibição, vocês estreiam a turnê de 50 anos. E aqui em Campinas. Aqui em Campinas. Lá no The Royal. E a data, na verdade, era 2020, né? Por conta da pandemia, tudo. Vocês começaram agora que tudo voltou. O que é o projeto de 50 anos? Vocês já soltaram 2 anos de turnê e um show em Nova York. É isso que tem por enquanto? Isso, como se fosse pouca coisa. Antes de responder, eu queria dizer pro pessoal que já tá sold out o show lá. Já não tem mais lugar. Nova York também? Não, aqui em Campinas. Depois da manhã. Campinas, fiquei sabendo agora, vindo pra cá, que dia 8 esgotou também. Essa entrevista é gravada, obviamente. A gente... esgotou? Já tá esgotado. Também, e amigos e estão escutando? E esse show do dia 16 vai ser muito legal, porque a gente vai trazer para o palco a nossa história. É o show de 50 anos. Na realidade, a gente vai estar viajando esse ano com 4 shows. Porque tem outros projetos que a gente vai estar participando. E tem alguns shows ainda que a gente deve de antes da pandemia, que é o Evidências. Então a nossa cabeça está meio pirando assim. Mas vai dar certo, vai dar certo. A gente vai conseguir... agilizar tudo e é só se concentrar bastante que no final tudo fica bacana. Então, a gente sabe, já saiu na imprensa, quem trabalha no meio sabe que vocês pediam, mas parece uma lenda, pra agenda não ser aquela loucura que já foi um dia. Vocês estão perdendo essa briga, não? Não, estamos conseguindo segurar. Não como eu queria depois da pandemia, eu queria um pouco menos ainda. Mas como a gente estava devendo muitos shows que foram remarcados já mais de uma vez por causa da pandemia, acabou acumulando um pouquinho a mais do que a gente gostaria. Mas a ideia era de 8 shows no máximo mês. A ideia minha, pelo menos, é chegar nos 4, a metade. Mas nós fechamos em 6, porque 6 é um número legal. E a gente fica um final de semana em casa descansando. Eu quero chegar no ponto de fazer, pelo menos, ter 2 finais de semana em casa. Em casa. Né? Faz 4, ou que seja 6, mas durante a semana, não usando os finais de semana. E o nosso escritório, o Ilcinho, está com um projeto muito bacana, que a gente estava conversando esses dias, da gente fazer uma temporada, depois dar uma parada, fica um tempo sem viajar, aí volta de novo. Entendi. Então, vai ser muito legal, como fora, os americanos fazem. É isso. E aqui no Brasil, alguns artistas já fazem isso da MPB, né? Da música popular brasileira, já há um certo tempo, né? A exemplo de Marisa Monte, Caetano, esse pessoal, eles não trabalham assim o tempo todo, né? Não viajam o tempo todo, não ficam fora de casa. E a pandemia mostrou isso pra gente, né? Que realmente a vida é curta, a gente precisa achar uma forma melhor de cada um viver o jeito que gosta da sua vida, né? Eu sempre, as entrevistas aqui, eu vou contando a história de cada dupla, ou de cada artista. Só que a história de vocês é muito conhecida, já foi muito tratada, tem um documentário, uma série... Sabe que hoje a Nelly me falou, o que vocês vão conversar, o que vocês vão falar? Então, né? Falei, o Piunche sabe tudo, então, mas tem muita gente que, né, nesse mundo, né, hoje digital, que conhece, sabe, né, da nossa história, porém não conhece exatamente como foi a nossa trajetória. É uma coisa assim, todo mundo sabe que vocês são de Astorga, no Paraná. Inclusive, tem uma pessoa que comenta todos os vídeos que citam vocês, falando que vocês deviam falar que são de Rondon e não de Astorga. Mas eu não entro nessas brigas de cidade, que dá uma polêmica. Nós nascemos em Astorga e mudamos para Rondon, assim, muito crianças. A nossa infância foi em Rondon. A carreira começa em Rondon. Começa em Rondon. A primeira música, o primeiro acorde do violão, da viola, foi em Rondon. E de Rondon que nós viemos para São Paulo para começar uma carreira profissional. A gente nasceu em Astorga, mas a nossa infância realmente foi em Rondon. Mas aí vem a minissérie que vai contar, né? As aventuras? As aventuras do José e Durval, que vai contar desde o comecinho, com certeza, Rondon, né, tá na história. E aí vai ter um documentário também, né?
Tudo pela Globoplay. Mas sacanearam vocês naquela caracterização dos irmãos. Era mais ajeitadinho, né? Eu achei os atores mais bonitos. E grandões. A fase era difícil. Eles são bem maiores do que nós dois, com certeza. Eu achei os irmãos Simas perfeitos, assim. Eles têm uma característica um pouco diferente da nossa quando a gente era jovem. Mas eles fizeram um trabalho maravilhoso, estão fazendo ainda. Vocês viram alguma coisa? Eles a gente vimos uma cena. Aliás, nós vimos essa cena agora recentemente no set de filmagem. A gente foi fazer uma visita para encontrar, que a gente nunca tinha se visto pessoalmente, né? Nós e o Simas. E a dupla também Mirim, que faz Chitãozinho Chororó na infância, né? No primeiro momento. E aí a gente, lá, o diretor Hugo Prata deixou para mostrar para a gente e para os Simas e para os menininhos também a primeira cena editada já. Então a gente viu junto com eles. Mas é muito legal, viu? Bem legal. Pô, que legal. Esse ano que sai ainda, né? Sai. Até o final do ano, se Deus quiser, vai estar. Tem uma história, e agora que eu queria entrar em algumas... Eu sei que vocês são caras muito modestos, vocês não falam eu sou, vocês não são dessa vibe. Mas eu queria fazer uma pergunta, que é o seguinte. Chitão e Chororó, beleza, vocês estouram em 80, 90 vem aquela loucura dos anos 90... E aí era a dupla que saiu do Paraná e virou uma mega dupla. Só que vocês foram para um patamar maior, de serem figuras importantíssimas da música brasileira. Não uma coisa simplesmente, uma dupla grande sertaneja. Essa mudança de patamar, quando você fala Chitão e Chororó, não é mais, legal, você vai entrevistar uma dupla. É meio que virou entidade da música. Vocês sabem disso? Vocês têm a percepção de quando isso começou a virar? Temos. Nos anos 90 era ainda só uma mega dupla ou já tinha virado isso para você? Foi assim, na realidade, o nosso sucesso começou em 1977, quando a gente gravou aquele disco 60 Dias Apaixonado, que ainda era LP. Aquele disco foi assim, o que tirou a gente de ser um artista regional para um artista atingindo mais o Brasil inteiro. Conhecido no Brasil, Aí, aquele disco já nos deu o primeiro disco de ouro, e ele passou de 200 mil cópias naquela época, que já era uma grande vendagem entre LP e fita cassete. Aí o disco seguinte, que foi o Amante Amada, já estamos falando de... Já triplicou a venda dos 60 já estamos dias. falando de 79, 80. Aí a gente cresceu mais ainda. Então, a cada disco... Aí, em 82, quando nós gravamos Fio de Cabelo, aí virou uma multidão. A nossa música estourou aqui na nossa região, no estado de São Paulo, no Paraná. Onde a música sertaneja chegava, a nossa música foi para primeiro lugar rapidão e nos projetou no Nordeste também. E aí nós percebemos que o nosso público aumentou muito na frente do palco ali, em todos os lugares que a gente ia. Aí nós falamos assim, nós temos que fazer um show melhorado, fazer um show mais produzido, arrumar uma banda de primeiro time mesmo, porque a gente conseguiu conquistar um público que até então não falava que gostava de música sertaneja. Então, nesse momento, foi o grande salto que nós demos da carreira, através do sucesso da música Fio de Cabelo. Porque antes, Pionte, quando a gente fazia os circos, né? Não existia festa de rodeio, existia as festas de peão, né, pelo Brasil, mas não convidava artista, principalmente a música sertaneja. Exposição agropecuária. Essas coisas não levavam show. Então a gente fazia circo, era circo, algumas festinhas de aniversário de cidade, aqueles shows improvisados em cima de caminhão, com um microfone só concha ali, acústica. Né? E a gente começou a levar a nossa banda já fazendo um som diferenciado, mas não tínhamos assim um palco legal para tocar, para cantar. E aí os circos começaram a ficar pequenos, né? Era 2 sessões, 3 sessões, cada show que a gente fazia. Aí começaram a aparecer uns convites para festas, né? Para essas exposições. Essas festas que começaram a aparecer, que ano que é isso? 79, 80. Já antes do Fio de Cabelo. Antes do Fio de Cabelo. A gente começou a crescer no disco Amante Amada. Foi. O sucesso começou no disco 60 Dias Apaixonado. Aí o segundo dessa época foi o Amante Amada. Aí 2 anos depois a gente lançou o Fio de Cabelo, que foi a consagração. O Fio de Cabelo passou de 1,5 milhão de discos vendidos, né? Que era uma vendagem só do Roberto e alguns artistas, poucos artistas. A Rita Lee acho que vendia, acho que acima de 1 milhão também. E aí quando a gente ficou sabendo dessa vendagem, todos os programas que nunca haviam pensado em levar
a música sertaneja passaram a nos convidar, tipo os programas do Globo de Ouro, o programa do Chacrinha. A gente começou a se convidar e ia cantar nesses programas. A gente fazia muito o Raul Gil e o Bolinha. O Bolinha era um palco assim, a gente era muito convidado lá. A gente ia lá, cantava ao vivo com violão. Aliás, lá que a gente conheceu muitos artistas depois que a gente foi se tornando amigo, como o Zezé, o Luciano, o Leonardo, né, na época no Clube do Bolinha. Então, quando a gente começou a fazer... E o Geraldo Meireles, que era sertanejo. Aí depois veio aquele do Marcelo Costa, como é que chama? Não, era o Zé Russo antes, né, que fazia. Então, mas depois o Marcelo Costa classe A. Mas depois o Marcelo Costa veio e ficou muitos anos. Assumiu, né? Ficou especial sertanejo. Ele era muito legal. O segundo convidado aqui foi ele. Foi, né? Continuou morando aqui em Campinas. Vocês devem ter falado muito nisso, né? Que antes era o Zé Russo, era a equipe da Rádio Record, né? Chamava Linha Sertaneja. Que apresentava. Depois o Zé Russo parou de fazer, não sei qual foi o motivo. Houve um desentendimento lá. Aqui. Aí chamaram o Marcelo, ele assumiu, né? Um outro item que foi muito importante na nossa carreira foi quando o Homero começou a produzir a gente. Já foi nos 60 dias, que o Zé Bete começou a tocar na rádio, na época era a Rádio Record, depois ele passou para a Rádio Capital. E então, ali a gente começou a ganhar público. Até então, nós passamos 7 anos sobrevivendo, ralando, não ganhava nada. Você falou que só tinha circo e o circo ficou pequeno em algum momento. Você falou ali 79 e 80. No Fio de Cabelo já não tinha mais circo na vida de vocês. Já não cabia mais. O nosso show ficou grande demais. Mas aí vocês iam pra onde? Onde tinha pra tocar? Aí as festas começaram a nos convidar. Né? A gente, o Brasil inteiro queria levar a gente. Quando a gente fez Barretos a primeira vez, não existia aquele parque. Era num campo de futebol, né, onde era a festa de Barretos, e a gente cantou no tablado, assim, com outros artistas. A gente já era bastante conhecido, então foi a primeira vez que a gente cantou em Barretos. E aí as festas, nessas festas menores, né, as grandes também passaram a nos convidar para fazer, né, fazer parte já, e aí a gente já não conseguia mais marcar os circos pequenos não dava mais. Na década de final de anos 80 e 90, começo de 90, a gente chegou a fretar 2 jatos. Um jato viajava com a gente, a nossa equipe, e outro com a banda. De tanto convite que tinha de cidades longe. Era algo inimaginável poucos anos antes. No sertanejo nunca existiu isso. Naquela época não existia. Hoje é tudo maravilhoso. Todo mundo anda de jato para cima e para baixo aí. Mas naquela época era difícil. E a gente teve que fazer isso. Viajava com 2 aviões. Chegava na cidade sempre 2 aviões. Ia lá, cantava e já ia para outra longe também. Você acha que esse lance que eu perguntei de virar uma entidade da música vem por conta dessa história de ser primeira vez? Vocês foram os primeiros em vários aspectos? Eu acho que sim. E do nosso trabalho também. A gente sempre procurou aprender a cada período e investir, acreditar e fazer parcerias. Eu acho que esse negócio de fazer parceria é uma experiência muito agradável para qualquer artista. O nosso primeiro parceiro para cantar em dueto foi o Marciano, e o segundo já foi o Jair Rodrigues com a Majestade do Sabiá. Então ali deu tudo muito certo. E a gente sempre teve essa cabeça muito aberta para ouvir o que as pessoas estão fazendo e às vezes nos propõem. Nem sempre dá para aceitar todas as propostas, mas a gente está sempre fazendo essas parcerias. Mas voltando um pouquinho, né, nessa época aí, eu acho que foi fundamental a nossa sacada, porque a gente assistia, né? A gente era fã já do Roberto Carlos, a gente via o show da Rita Lee, Ney Matogrosso, e a gente via o tratamento que eles davam para a música deles. A gente falava, não, isso que a gente tem que fazer. Aí o que nós fizemos? Tudo que a gente ganhava, a gente investia em instrumento, equipamentos de som, importava coisa, a luz. Nós mandamos fazer um palco logo em seguida que teve o primeiro Rock in Rio. A gente viu o show do Yes. A gente ficou encantado. Aquela fumaça saía do palco, eles saíam debaixo do palco assim, apareciam. Nós falamos, é isso que a gente tem que fazer. Isso não tinha no sertanejo? Não existia equipamento, não tinha nada. Era difícil até para a gente levar. A gente teve que comprar. Por exemplo, ia fazer show em Goiânia, vamos fazer com som, mas não tinha som para você alugar. E quando a gente falava que queria um som, o cara falava, não precisa. Sertanejo é 2 violas, uma viola, um violão, uma sanfona. Eu falei, não, por isso que a gente teve que comprar
E durante 3 anos a gente levava esse equipamento todo, palco, som, luz. Embutido num cachê pequeno. Era de graça para o contratante. O contratante não pagava. O cachê era X, né? O valor do cachê. Estava na conta de vocês. Já estava na nossa conta. E a gente bancava tudo, ou seja, o que a gente ganhava, a gente gastava em equipamento, só segurava para comprar, pagar prestações, aluguel, né, da nossa casa, da nossa família, que a gente era solteiro. E aí o restante era para investir na própria carreira. E vocês viram o mercado mudar com isso? Vocês viram, pô, fulano também encarou essa. A gente viu, assim, muitas duplas maravilhosas aparecerem, assim, começando já direito. Eu me lembro muito que naquela época tinha muitos artistas famosos. Teve um momento que era nós, o Milionário José Rico, João Mineiro Marciano, o Trio Parada Dura, o Mato Grosso e Matias faziam um sucesso e era tão gostoso ouvir aquele som tocando no rádio. Era muito rádio AM, né, ainda, depois que chegou a FM. E a gente teve essa oportunidade de ver muita gente bacana surgir. Aí quando surgiu o Leandro Leonardo, o José de Camargo Luciano e João Paulo e Daniel, para você ter uma ideia, eles abriram um show nosso e eles ainda não tinham lançado o primeiro disco. Foi numa usina aqui perto de Jaú. Aí a gente ficou... Barra Bonita. A gente ficou no ônibus nosso, que era de dia, e eles começaram a tocar no palco. Falei, nossa, olha que som bonito. Aí nós fomos ver, eles já tinham uma banda. Estava com uma bandinha. Eles já começaram com a forma que a gente já estava fazendo. Aí quando nós entramos lá para cantar, eles já tinham feito um show maravilhoso e a dupla não era conhecida. Depois que nós fomos ver o sucesso Mas voltando mais ainda no tempo, a gente, no comecinho, a gente era 2 crianças ainda, né, adolescentes. A gente foi contratado, o Geraldo Meirelles tinha uma caravana que a gente entregava, né? Tinha um programa de televisão, né? Isso foi assim... Ele fazia, isso foi no disco Galopeira. Foi em 70. Que a gente era Geraldo, criança, né? Tinha uma caravana que ele viajava pro Brasil, né? Para entregar em uma carreta com carros, acho que 10, 15 carros. Era uma empresa que chamava Seabra Consort, que era o maior concorrente do Baú da Felicidade. E aí tinha um sorteio no programa do Geraldo e os ganhadores, a cidade tal... vamos entregar tantos carros. Aí fazia na praça pública 10, 15, 20 mil pessoas para entrega desses prêmios, né? E aí tinha a caravana Estadinho Chororó, né? Tinha um humorista, tinha artista internacional. Tinha uma Ted Lee, que até morava aqui em Campinas, que cantava em inglês. Tinha a Suzy Darling, que era uma cantora, que cantava música popular, na época da Jovem Guarda ainda. E alguns convidados. E sempre o Marcelo Costa participou. Marcelo participou dessa caravana. E aí, quando a gente chegou, tinha abertura com a banda, que a banda acompanhava todo mundo, menos nós 2. A hora que eles abriram o show, aquele som de banda e tal, era 30 mil pessoas. Bastante gente. Som pesado. Tinha uma abertura que eles tinham gravado, eu lembro naquelas fitas... né, rolo. De 4 canais, sei lá. Soltava, tinha um barulho de helicóptero, um barulho de avião, de turbina, não sei. E aí, de repente, começava o som da banda, tocava ali uma música, o Geraldo entrava, falava e chamava a gente. Quando chamou a gente entrou com 2 violões. Eu com violão de nylon, com uma viola. Acústico, desplugado. Microfone. Nós cantamos, né? Agradou, porque a gente era criança e tal. Aí nós falamos, seu Geraldo, não dá. Não dá pra gente continuar cantando aqui, não. Falou, como assim? É um show, vocês estão trabalhando, estão ganhando, são contratados. Não, para tocar com violão só não dá, a gente precisa de violão e viola elétricos. Geraldo, como assim? Ele falou, não, a gente vai tocar com a banda, senão ninguém vai ouvir o que a gente tá fazendo. Aí ele falou assim, mas isso não é sertanejo. Nós falamos, eu tocava viola na época. Falei, nós não vamos mudar o nosso jeito, a banda que vai entrar. Vai tocar e tocar. E os caras eram muito... isso, moleques. Eles eram muito gente boa, a gente era muito amigo, e eles ficaram muito felizes de tocar pela primeira vez com uma dupla sertaneja. E aí depois do segundo show pra frente já foi com... O Geraldo foi na Delvec, conseguiu uma viola, um violão eletrificado, como permuta. Eles nos deram esses instrumentos. Vocês nunca tinham tocado com uma banda na vida? Não. Não. Então isso foi 70, né? 69, 71 por aí. Foi antes do primeiro disco. Aí quando o Geraldo fez isso, a gente sentiu, não, esse é o som que a gente quer fazer. A gente quer cantar não só para os caipira, para quem gosta de música sertaneja, porque era chamado de música caipira na época, né? A gente quer cantar para os jovens também. Quer que todo mundo tem que ouvir nossa música, não é só os mais antigos. E a gente era muito criticado, Pionte, na época, na infância, né?
Porque a nossa música era chamada de música caipira. E isso incomodava, porque a gente não falava em português errado, né? Como o Tonico Tinoco era a característica deles, né? Nós vai, nós vem. A gente queria cantar, falar com português correto a música sertaneja. Sabe? A gente só gostava do som, da origem da música, porém, da viola, da sanfona. Mas falar caipira, cantar como como é que chamava aquela dupla antiga que tinha também... antes do começo da música sertaneja, Jararaca e Ratinho, Alvarenga e Ranchinho. Eles cantavam. Mas eles eram humoristas, né? Então a gente não é isso, a música sertaneja tem que ser para os jovens também, né? Que era gente da sua idade, na verdade. Vocês queriam cantar pra turma de vocês. Porque a gente era encostado no futebol, os caipiras só entrava quando faltava mesmo alguém pra botar os caipiras, que éramos nós dois. Que a gente era ruim de bola. Então isso incomodava a gente na infância, era bullying, né? Chamavam vocês de caipira. Chamavam os caipiras viram a televisão. A gente queria ser moderno. Não, a gente tem que cantar uma música que esse pessoal vai gostar também. Aí por isso que a gente já começou a deixar o cabelo crescer. Aí nós conhecemos lá com o outro Robertinho, que já tinha um visual assim mais hippie e mais rock and roll do que sertaneja, né? E já gravava com banda também. E ele falou, mas esse é o som que a gente quer. No nosso segundo disco já foi assim. A gente já quis gravar, na época foi uma banda que... E era uma dificuldade, porque os produtores da época, eles não queriam gravar assim, não, é só um acordeon, uma viola e tal, uma percussãozinha. Era um som acústico. Nem bateria queria deixar, não tinha essas viradas. Nós viemos a colocar a bateria virada mesmo depois do Fio de Cabelo, no disco Amante. Nossa, aí aquele disco que foi a mudança do som na gravação. Depois quem lançou a música bacana naquela época foi o Mato Grosso e Matias. Foi depois o Eu não sei se é de igual para igual. De igual para igual foi depois da... Cara, aí eu falei, agora a música sertaneja já mudou mesmo. Agora tomou outro rumo. Tomou outro rumo. E todo mundo ajudou. Eu vou voltar só um pouquinho. Vocês falaram do Galopeiro do disco, que foi o primeiro. Ele é de 70 ou de 69? Sim, 70. De 70 até 77, que vem o 60 Dias. Foi só perrengue? Foi bastante. Foi só perrengue? Não, eu já vou deixar uma dúvida antes. Doce Amada é de antes. É de 76. Essa música não foi sucesso na época? Só regional. Porque era eu achei muito que ela limitado, fosse, cara. Não era. Era tocado, sim, nos programas típicos de música sertaneja. Tocava-se o Doce Amada. Inclusive, o Homero conhecia a gente através dessa música. O Zé Bete tocava. Na época foi a nossa música que mais apareceu no estado de São Paulo, Paraná. Mas sabe qual a pouco em Minas. Que a gente ficou sabendo? 5 mil discos. Ô, louco. Então era aquela coisa muito, né, regional mesmo, muito limitada a vendagem mesmo. É lógico que é sempre um pouco mais, desde aquela época já, na gravadora, que a gente depois veio saber. Mas algumas regiões conheciam bem a gente através dessa música, mas tem muitos lugares que não sabiam quem era Chitão de Chororó, né? E eu falei, foi perrengue? Foram 7 anos assim, de... a gente gravou uns 3 ou 4 nessa época. Depois do Doce Amada, a gente gravou um que se chama Querida. Aí a gente veio a sair do perrengue em 77, quando lançou 60 Dias Apaixonado, que já era produção do Zé Homero. A gente fazia muita região aqui de Campinas, periferia de São Paulo, ia muito para praia, região de Ubatuba, de Caraguá. Ilhabela. Então, aqueles cirquinhos pequenos, né? Que cabiam lá, sei lá, 400, 500 pessoas. Isso, mas eu nunca lotava, assim. Então, a gente se lembra que quando a gente fez uma boa bilheteria que a gente fez lá não sei se é Praia Grande, não, Ubatuba, nessa região ali. O circo lotado foi uma grande bilheteria pra gente. Aí nós fomos para a região de São José do Rio Preto, que era uma região que muitos artistas iam e faziam... A gente sabia que lá tinham circos que lotavam o Léo Canhoto, a Miguel Mariazinha, né, minha sogra, eles faziam muitos shows lá nessa região, lotavam tudo, né? E aí a gente foi fazer essa região, que nos disseram que a nossa música, a Doce Amada, estava tocando muito lá. Porque em São José do Rio Preto... tocava muito a nossa música e tinha um programa de televisão regional lá, que todo mundo Record, participava. né? Chamava Porteira do 8, que é o canal 8 lá na época. Record. Então a gente foi para lá para divulgar também e marcar os circos da região. Então o primeiro show que a gente fez... Foi aonde ele quer chegar aí, né? O primeiro show que a gente fez nessa região
O que a gente tinha feito, um exemplo, que era, eu me lembro no valor, não sei que dinheiro que era 3.500, acho que é cruzeiros, eu acho, naquela época, nesse circo que mais a gente tinha feito, de bilheteria. Lá em Rio Preto a gente fez quase 8. Então a mudança foi muito grande, né? Aí nós nunca mais saímos de lá. Essa região é muito boa. Todo mundo conhecia a Doce Amada lá. Ah, tá. Né? Aí nós fomos nesse Porteiro do 8, já por causa de ser conhecido. Cantamos no programa, anunciamos outro circo, foi mais lotado ainda. Aí falamos, não, a gente não sai mais daqui, dessa região. E começamos a trabalhar. Mas na sequência, deu sorte que a gente já conheceu o Homero, já gravou o 60 Dias Apaixonado. E aí os circos ficaram pequenos. Aí com esse disco, e a gente levava uma peça de teatro também, que era um Bang Bang, que era comum na época, né? Os artistas, tipo Léo Canhoto, todo mundo fazia, antes do show, fazia uma peça. E essa peça já era um atrativo muito grande, né? Para os espetáculos de circos naquela época. Aí a gente montou uma peça também. Nós chamava Pistoleiro da Ave Maria. Eu fazia um conto. Foi o Sulino que deu pra gente. Lembra do Sulino e Marroeiro? O Sulino, ele era um diretor de teatro, ele era um cara muito estudado. Peça, Não, ele é uma fantasia, ele escreveu e deu pra gente. Eu até fui buscar na casa dele lá, que ele morava num bairro de São Paulo. Ele doou, né, essa peça pra Aí essa peça, a gente começou a ensaiar com os elencos de todos os circos que a gente participava, e isso atraía mais público, porque a gente não era muito conhecido. Vocês conseguiam viver do cachê do circo? Então, como eu falei, e chovia muito. Quando chovia, atrapalhava, porque as lonas dos circos não eram circos com a qualidade que tem muitos circos. E o perrengue vinha porque nós somos os mais velhos. Nós somos de 8 irmãos e os nossos pais, então nós éramos 10 pessoas, 10 bocas para comer. E o nosso pai teve uma época que ele teve um acidente e ele ficou no seguro, ficou um nepão sem trabalhar. Foi muito difícil pra gente sobreviver. Aí nós aposentamos. 10 pessoas e a gente tinha que cantar para trazer o dinheiro para casa. Pra sustentar a família toda, né? Pagar. Aí a gente comprou uma casinha, né? Depois. Não foi quando ele veio para Campinas, já foi na nossa casa. Foi, a gente já tava com dinheirinho para comprar. A nossa mãe doente. Mas a nossa época difícil, a gente morava na Vila Alpina. Ali em São Paulo. A gente era vizinho do João Mineiro. O João Mineiro morava numa rua de cima, a gente morava mais lá para baixo. Aí nós compramos a primeira casa que a gente conseguiu juntar, um dinheirinho de circo ainda. A gente deu sinal e comprou aqui no Jardim do Lago. No Jardim do Lago, pô. Aí mudou todo mundo. Eu nasci pra lá. Aí a gente veio pra cá tem uns 10 anos. Aí veio a família toda pra cá e nunca mais nós saímos de Campinas. Aí a gente viajava. E aqui Campinas, porque o Darcy Rossi morava aqui, né? Que foi um autor. A gente tá falando da história. O Darcy a gente conheceu quando a gente... antes de gravar os 60 Dias Apaixonado, esse disco... a gente conheceu o Darcy, que ele era gerente da financiadora da GM. Ele foi transferido para Campinas. Caetano do Sul. Aí a gente vinha muito na casa do Darcy, a gente passava aqui em Campinas para pegar música, para ouvir as músicas. Ele depois foi para Valinhos, era Campinas. A gente conheceu ele, ele trabalhava em São Caetano do Sul, depois ele foi transferido para cá, para Campinas, e a gente passava muito aqui. Ele morava aqui perto do Taquaral, e a gente achava bonita aquela avenida, com aquele lago. Aí a gente falou assim, olha, aqui é tão legal que se um dia a gente for comprar uma casa, é um lugar bacana pra gente mudar. E o Darcy é dono de vários hits de vocês, né? Não só de vocês. Então, essa foi a nossa época de ouro com ele. E o Darcy, a gente se conheceu nessa época, né, da financiadora. A gente tinha um Fusquinha que tinha fundido já o motor umas 3, eu acho que 4 vezes a gente refez o motor dele. A gente comprou ele em 72, ele era ano 71, foi nosso primeiro carro. Aí quando acabou a caravana, que era a nossa fase boa, né, que a gente era contratado. Tinha um dinheiro fixo semanal. Porque a gente comprou o Fusca, né, a gente era criança ainda. Aí depois acabou a caravana, durou 3 anos, essa fase. Então a gente era contratado, só cantava nesses shows, trabalhava... E vivia muito bem. 3 finais de semana e folgava 1 por mês. E a gente vivia bem, pagava as contas, ajudava em casa, compramos os eletrodomésticos que a gente precisava em casa, sofá, geladeira... Aluguel da casa. Aluguel da casa, tudo. E mais o carrinho. Então, né, era um salário excelente na época pra gente. E daí, quando acabou a caravana, nós fomos pros circos. E nos circos a gente quebrou a cara, porque cirquinhos pequenos, a gente não tinha nome ainda para lotar um circo melhor, né? Então a gente só pegava o que sobrava de cirquinhos e era difícil, cara. Às vezes um show, o que a gente fazia, não pagava a gasolina para ir para o outro. Às vezes era muito difícil. E aí quando a gente conheceu o Darcy, através de um amigo, apresentaram ele para ele financiar, né? Assinar. A gente queria trocar de carro.
porque o nosso carrinho não estava aguentando mais, né? Aí ele falou, não, eu conheço vocês, se vem cá, eu assino. Ele assinou e conseguiu, na época pra gente, um Opala, que era da frota da GM. Ele era seminovo. Isso foi em 76 e o Opala era 75. Aí nós ficamos demais, né? Aquele carrão vermelho, cara, era lindo. A gente adolescente, né? Começando já a tirar carta, então acho que já tinha carta. E aí o Darcy falou, poxa, vamos jantar lá em casa? Eu gosto de fazer poesia. Eu escrevo poesia e tal, eu queria mostrar umas poesias para vocês. Aí fomos na casa do Darcy, em São Caetano. Aí jantamos lá, ele mostrou umas poesias, falei, Darcy, eu vou trazer uma melodia para você botar a letra. Ele falou, não, mas eu não sei fazer isso. Eu falei, não, é igual, cara. Você sabe sim, você vai ouvir a melodia, você vai ouvindo e vai escrever a letra de acordo com a... Ele não fazia música? Não. A primeira música foi a Querida, que eu levei a melodia. E a melodia era meio baseada na Doce Amada. Doce Amada. Né? Era bem naquela praia, porque tinha dado certo e eu achava que tinha que dar uma sequência. Aí o Darcy fez a letra e a gente gravou a primeira música dele, foi essa. E quando nós conhecemos o Homero, Mas você sacou que ali tinha um cara que era diferente? Não, ele que foi mostrando, ele foi se revelando. Eu achei que ele podia fazer. A gente se conheceu e se adorou, cara. O cara era gente boa demais. E ele foi muito bacana com a gente, porque não conhecia a gente e assinou, né, pra gente pagar uma parcela. Vocês conseguiram honrar ou deu problema? 100%. Depois nós trocamos por outro carro maior até. Eu me lembro que depois do Querida, o disco seguinte é o 60 Dias. Aí a gente estava desiludido na gravadora, na época era Copacabana. Aí eu falei, Choró, vamos sair daqui. Esses caras não fazem nada por nós, a gente nunca grava o que a gente quer gravar. Não deixa a gente gravar o que a gente quer, né? Tudo eles impõem. Aí nós falamos assim, vamos tentar ir para Chantecler, Continental, que todas as duplas viviam lá. Era o esteio da música sertaneja era na Chantecler Continental. Aí vamos tentar ir para lá, quem sabe lá eles vão dar mais valor na gente. Aí nós fomos conversar com um dos diretores, aí o cara falou assim pra nós, aliás, é o cara da divulgação, falou, você não tem ideia, o filho do Zé Beto tá começando a trabalhar aqui. Ele fez uma dupla agora que tá fazendo, chama Poeta e Trovador, porque é uma dupla que vocês querem fazer. É uma dupla que tá assim meio no estilo do Milionário Zé Rico, que já era sucesso. Aí, quem sabe, esse cara vai fazer uma coisa legal pra vocês. Aí eu falei, filho do Zé Beto, ele só deve estar lá porque ele é filho do homem e tal. Mas como a gente se interessava muito em participar da programação do Zé Beto, da Rádio Record na época, aí eu falei assim, tá bom, eu vou lá ouvir. Aí eu tava em São Paulo, aí eu fui pra casa, falei pra ele, falei assim, amanhã nós vamos lá no estúdio que o Homero tá gravando uma música lá, uma dupla nova. E ele quer mostrar. Aí o cara falou assim, se vocês gostarem do arranjo, do que ele tá fazendo, se encaixar bem pra vocês, aí vocês não precisam sair, que ele vai fazer o que vocês querem. Ele falou, se vocês não quiserem, se vocês acharem que não deve, aí eu assino a rescisão de vocês. Era o diretor artístico. Aí nós fomos pra lá, à noite. No outro dia chegamos lá, o Homero muito bonzinho, ele falou assim, Chitão, já lembro de você ficava lá no corredor da Record. Eu sempre peço pro meu pai tocar Doce Amada. Doce Amada e tal. Eu falei, nossa, que cara gente boa. Eu tinha uma imagem dele que não era assim um cara muito legal, assim. Aí eu falei, nossa, ele é muito gente boa. Aí ele falou assim, eu vou mostrar para vocês, e eu acho que o que eu tô fazendo é o que vocês querem. Quando ele deu play na música Amigo, a música chama Amigo, do Poeta Trovador, eu falei, você vai fazer isso pra nós? Você conheceu não essa dupla? Não, né? Eu tenho alguma coisa, eu escrevi sobre, mas não... A música Amigo, onde é que você vai? É linda a música. Eu falei assim, você vai fazer isso pra nós? Ele falou, lógico, é o que eu sei fazer. Eu falei assim, não, esquece, vamos embora. Aí... Casou alguém que pensava parecido. A gente gostava muito de jogar bola e ele também gostava. A gente marcava futebol em quadra. Ele já começou a ir pra casa. Aí nós começamos a mostrar o nosso repertório pra ele, que a gente estava pensando num disco pra fazer junto. Ele falou assim, nossa, essas músicas de vocês são muito ruins. Não, ele falou, não, desse repertório, eu acho que metade são boas. Porque na época todo mundo fazia isso. A gente gravava um disco com a metade, o lado A, né, que eram 12 músicas, o lado A, 6 músicas, eram as melhores. O lado B, a gente até brincava. O lado A a gente cantava, o lado B a gente pedia desculpa. Era meio que isso mesmo. Aí o Homero falou, não, peraí, vamos fazer o seguinte, a gente separa essas 6 e vamos atrás de mais 6 com essa mesma, né, com essa mesma força, com esse mesmo potencial.
Aí ele falou, poxa, o cara é legal. E nisso, o Darcy Rossi já tinha entrado na história de escrever música. Tinha começado a escrever. Aí a gente estava em Mato Grosso, ali na região de Mato Grosso do Sul, ali, divisa com São Paulo. O cara falou assim, Chitão, o povo falava assim, tinha um ditado regional. O pessoal até em Rio Preto estava falando, o cara ouvia uma música e falava, 60 dias apaixonado. O público mesmo levantava a mão e falava isso. E não existia música. Já era um ditado que nasceu do pessoal mesmo. Aí eu falei pro cara, falei assim, um compositor que vivia num circo, ele falou assim, eu tô fazendo uma música chamada 60 Dias Apaixonado. Eu falei assim, então termina ela que a gente grava. Aí ele fez do jeito dele lá, mas um caderno gigante. A música tinha muita coisa. Aí nós trouxemos ela pro Darcy, aí o Darcy fez a música. Falamos, Darcy, dá uma ajeitada nessa letra aqui, vamos dar uma resumida nessa história. Aí ele fez do jeito que ela Aí ficou o Darcy Rossi e esse cara, Constantino Mendes. Mendes. Aí a música explodiu, foi o nosso primeiro... E nesse disco dos 60 Dias, a gente gravou acho que 5 ou 6 músicas. 8 músicas do Darcy. Aí a gente gravava sempre assim, metade do disco era Darcy Rossi. Isso durou muitos anos. Inclusive o fio de cabelo. É impressionante, né? A história dele com vocês. Foi, a gente descobriu ele e ele se apaixonou pelo... Aí nunca mais ele saiu. Tanto é depois ele até se aposentou. Ele até cantou uma época, não ele ficou vivendo com o Robertinho, né? Fez uma dupla com o Robertinho. O Robertinho falou aqui, verdade, na entrevista. Foi porque o Darcy já ficou muito sucesso no meio sertanejo pelas composições, né? Ele também gostava de cantar. Aí veio o João Mineiro e o Marciano. O Marciano ficou parceiro dele, escreveram muitas músicas bonitas juntos também. Você falou do Circo e do Léo Canhoto. Você contou uma história uma vez numa gravação, eu acho que não foi pro ar, do Fantástico, que eu te perguntei se vocês cantavam pra ficar ricos e ganhar muita coisa. Você falou que não, porque não tinha isso. Não tinha sertanejo com jato, com mansão. Era tudo sonho de cantar mesmo. E você falou que percebeu que podia dar dinheiro um dia num show do circo do Léo Canhoto e Robertinho. Você lembra dessa história? Eu lembro. Eu fui assistir, que eu gostava muito da peça que eles apresentavam. Cara, eles eram tão bons, parecia... E foi aqui, perto de Paulínia, numa cidade dessas aqui, Cosmópolis. Aqui eles como atores, sabe? Eles eram os melhores. Era meio... Era muito comédia, mas só que eles com as armas... Eles pareciam... Tinha uma habilidade muito boa. Parecia que você estava vendo um bang mesmo. Eles viajavam de arma no carro, né? O Robertinho contou que ele teve problema. Doido de tudo. Andava cheio de revólver. Aí quando acabou o show, eu fui lá no fundo para conversar com eles. Eu era muito fã, e para eles me conhecerem e tal. Aí eu vi o Léo saindo assim, ele tinha acabado de acertar a conta da bilheteria. Ele tava com uma bolsa grandona assim, lotada de dinheiro. Falei assim, pensei assim, será que esse cara soltou algum banco? Aí eu olhei assim, falei... Mas era da turnê, eles estavam vindo de outros circos que já tinham lotado, né? Lotavam eles muito. Faziam todo dia um show e lotava. E trazia tudo naquela época, bilheteria. Eu fiquei assustado, falei assim, não, esse negócio dá dinheiro, nós vamos acreditar mais. Outro exemplo, pra você ver como é que era a parte do circo, né? A gente ficou muito amigo também do Roberto e Meirinho. E o Roberto e Meirinho estouraram uma música, né, naquela região de Rio Preto. A Noite do Nosso Amor. Você lembra dessa música? Sim. E aí eles lotavam também, a gente meio que estourou junto na mesma época. E a gente já tava com o fio de cabelo. E aí aquela imagem, né, de artista, né, que é tudo meio hippie na época, aqueles cabelões, né, que a gente usava. E eles grandes, né? O Roberto Menino eram grandes, tipo Sorocaba, assim, sabe? Tamanho, fisicamente. Tamanho de homem mesmo. E aí, o Meirinho foi numa concessionária para comprar um carro zero, né? Aí chegou na concessionária e o cara começou meio que a não acreditar que ele tinha condições de comprar o carro. Aí o cara falou, não, mas esse carro é muito caro para você, que não sei o quê. Ele falou, quanto que é o carro? O cara falou o valor do carro, acho que era uma Caravan. Não, era uma Belina. Belina não, tinha a Variant e aquela outra menor. Brasília. Aí o que ele fez? Falou, tá bom, o valor é tal, tá. Aí ele pegou a bolsa assim, botou, então pode contar aí. Conta aí. Vê se dá. Aí o cara ficou olhando e pagou à vista com o dinheiro da bilheteria de circo, entendeu? As coisas começaram a mudar naquela época. Foi que a gente viu, falei, peraí, acho que dá pra gente viver bem melhor que a gente tá vivendo com dinheiro de circo.
Mas graças a Deus, esse período que a gente sofreu muito, né, até chegar nessa fase de fazer essas bilheterias que eram satisfatórias, né, já na época, que apareceram nesses shows, né, nas festas, que aí um show que a gente fazia era como se tivesse feito o final de semana todo de circo. Teve uma época que o Meirinho ficou doente e ele foi internado, ele teve uma crise assim de... Na verdade, ficou com pânico depois. Pânico, né? Síndrome do pânico, que foi diagnosticado algum tempo depois. E por causa de uma coxinha que ele comeu que fez mal, foi estômago, aí desencadeou. Ele vinha de vários anos já, antes dele ter sucesso, ele tocava muito bem acordeão. Ele acompanhava muitos artistas, viajava, vivia em turnê, em noitada. Vá pro Inferno com Seu Amor, primeira gravação do Zé Rico, é ele que toca o acordeão. Não sabia. E o Meirinho, e ele vinha já de muito tempo, de anos já de estrada. E depois do sucesso dele, que ele explodiu, aí era tanto show, aquela correria. E aí, quando ele passou mal, ele foi internado. Cara, deu um clique na cabeça dele. Ele achava que não conseguia mais tocar, não conseguia mais enfrentar a plateia. Pânico. Vivia com aquela bolsa que era de dinheiro, vivia cheio de remédio. Você abria aquela bolsa assim, tinha remédio, tomava o dia inteiro. E aí ele falava, não vou conseguir subir no palco, não vou conseguir cantar. E a gente se lembra que... Mas na época que ele ficou internado, ele ficou bastante tempo no hospital. O Roberto era o irmão mais novo. O Roberto era mais, assim, iniciante na carreira. Aí nós pegamos a agenda... Eles tinham muitos shows agendados. Aí nós pegamos a agenda dele. Aí foi eu, Chororó e o Roberto. A gente fazia o show junto e dividia o cachê. Vocês foram próximos mesmo? Não, a gente ficou um tempão fazendo a agenda deles, até ele sair do hospital. Pô, que legal. Mas ele demorou depois, aí ele não conseguiu mais ser o artista que ele era, porque essa doença atrapalhou muito a carreira dele. Eles eram parentes do meu sogro, do Zé do Rancho. Acho que é primo, meio distante, mas eram parentes, eram da mesma família. O pessoal tem mandado mensagem para eu trazer. Quem é o Meirinho? O Roberto. Roberto. Hoje o Roberto canta com o filho do Meirinho. O pessoal chama Roberto tem Meirinho. Muita história. E eles têm programa de rádio, eles fazem um programa de rádio em várias emissoras, mandam pro Brasil. Uma rede de rádio, né? Uma rede. Vou trazer, sim. É muito legal, ele tem muita história para contar. A gente falou desse negócio de dinheiro e aí vocês começam a fazer sucesso. E tem uma coisa muito marcante desses 50 anos todo, que sempre que você aparece e ganha dinheiro, você vira alvo muito de imprensa e de noticiário que quer fazer coisas particulares. E ao longo desse tempo todo, vocês conseguiram escapar, eu acho que talvez dos artistas que mais conseguiram escapar dessa invasão de vida pessoal, por uma opção de vocês. O que saiu foi muito pouca coisa. Se pegar uma lista, é pouca coisa. Quando é que vocês tomaram a decisão de que... Hoje é muito comum a palavra ostentação, né? O cara ganha, compra um avião, compra uma Ferrari, mostra e tal. Não sei, vocês devem ter feito isso, comprado o primeiro carro, bacana, tal, o Opala vermelho. Mas depois que a coisa realmente fica... passando para Mercedes. Quando começa a realmente vir um dinheiro que fala, não, peraí, não é só o dinheirinho, e vira uma dupla realmente muito conhecida... Foi ali que já veio essa decisão de, minha vida particular é minha aqui, o meu trabalho é que importa? Ou isso é mais recente? Não, o Choró casou muito cedo, né? E ele 6 meses depois, né? Um ano e meio. Não, 6 meses depois você casou. Acho que foi 1 ano e meio. Não, foi muito rápido, então. Então, a gente sempre teve muita responsabilidade com família. Então, a gente sempre procurou preservar. E uma coisa que a gente sempre faz, porque a televisão, ao mesmo tempo que ela te ajuda, naquela época era mais... Era para atrapalhar também, porque você fica aparecendo em todo lugar, não cria aquela expectativa no público. A gente sempre procurou ir para a televisão ou para a mídia da época, quando tinha algo novo para mostrar. Então, quando não tinha música nova, não tinha lançamento nenhum, a gente ficava fora. Não teve aquelas pautas, veja os carros do Chitão, veja as casas do Chororó. Chegou a pegar isso? Não, a gente teve uma época, assim, um problema muito sério, que saiu uma matéria na Veja, que aí o Sandy Júnior também, quando estourou, né? Aí começaram já a especular esse tipo de coisa. Aí eu fiquei sabendo que a Veja ia lançar uma matéria contando a nossa história. E, né? O dinheiro que a gente já havia ganho com a música, né? Tantos anos de carreira, tantos milhões de discos vendidos, tantos milhões de... A família de, acho que 80 milhões de dólares. A chamada isso era... Cara, quando eu andei em Campinas e vi um outdoor com a minha... 80 milhões de reais, mas naquela época era muito dinheiro. Era meio baseado em dólares, então. Acho que era dólar.
80 milhões é muito dinheiro, até hoje. Cara, aí eu fiquei enlouquecido, mas gente, que isso? Aí eu cheguei a falar com o editor na época da Veja, falou, gente, isso não é verdade, vocês estão fazendo uma coisa que isso vai causar, né, um olho gordo gigante, né? E falou uma coisa que a gente não gosta de falar, porque a gente vive num país, a gente sabe que quer passar fome, né, na nossa infância, e para que fazer esse tipo de coisa? Tem tanta gente, né, precisando e vocês fazendo. Não, Chororó, você tá... Essa é a verdade. A gente tem profissionais que pesquisam e fazem essas contas e a gente sabe que... Falei, escuta, eles multiplicaram... Vocês estão contando a época do circo que a gente vivia, ia de um circo para o outro, sem condições, que não está falando aqui no começo da entrevista, de nem pagar gasolina, a gente tem que dormir, às vezes, na casa de mulheres para poder economizar o hotel, porque a gente não tinha como pagar o hotel. A gente dormia na barraca de circo, porque não tinha como dormir no hotel, comer a comida dividida com o pessoal do circo durante uma semana por causa da chuva. Vocês não estão falando nada disso, estão falando que a gente vem de uma história... onde a gente fez tantos shows durante a vida e multiplicado por X milhões... E não teve despesa nenhuma. Entendeu? Falei, eles chegaram num número astronômico. Não, vocês sabem quantas pessoas a gente emprega? Quantos funcionários, né, que tem no escritório? Quantos músicos? Quantas famílias vivem do nosso trabalho? Vocês não sabem. E a gente paga todo mundo. A gente não ganha só a gente ganha um valor, mas é dividido em tantas pessoas. Essa não é a verdade. Não é a verdade. E colocou. Entendeu? Por isso que a gente, eu acho uma grande besteira, né? E tirou você do sério na época? Assim, tirou, fiquei muito chateado. Não, deu muita dor de cabeça. Aí naquela época a gente... O fisco veio atrás de nós, a gente... tem essa, né? A gente teve que cadê esse dinheiro? A gente teve que ficar não pagando, tinha o dinheiro, na verdade. A gente teve que mostrar que a gente não era aquilo, até convencer os caras que a gente não... Por exemplo, que a gente não tinha esse dinheiro todo, demorou. Até 80 foi... A gente ficou na Copacabana até quando? Que ano que foi? Não lembro se é 80, 90 e pouco. Sei que a gente foram 17 anos, né? A gente então vendeu foi 87. 17 milhões de discos na Copacabana. Pergunta se a gente comprou um carro com o dinheiro do disco. Nenhum. Não, a gente não recebia. A gente não... foi ver dinheiro de disco quando nós fomos para Poligram. Quando saiu, um dos motivos, saiu na capa também, não sei qual foi a revista, quando a gente foi para Copacabana, para Poligram, né, que virou Universal e é até hoje, a gente, no contrato, a gente ganhou de presente 2 Mercedes e mais uma luva que a gente conseguiu dar entrada, não foi um apartamento, em 2 apartamentos em Miami. Então aí acabou vazando isso. Apartamento em Miami. Apartamento em Mercedes, tantos shows, tantos milhões, custa tanto cada show. Fizeram essa conta porca e botaram como se fosse a família de tantos milhões, entendeu? E juntou com o Sandy Júnior também. Eu tive isso na faculdade. Essa capa da Veja, tive num curso da faculdade, discutindo limites de até onde você vai, né? Uhum. Mas eu não lembrava, a gente nem falou disso. Eu não sabia que teve outdoor em Campinas com... Teve, cara. Não, eles colocavam outdoor no país inteiro. Não, e a capa era porque eram vocês sorrindo na capa, né? A família, nós 4. Eles ficaram uns 3 meses com a gente fazendo uma matéria bacana. Só que eles não falaram pra nós que a matéria ia ser desse formato. Nossa, parecia que eles estavam mostrando Cara, foi uma tristeza. Pela primeira vez, o Choró abriu a porta da casa dele para fazer uma foto, todos nós juntos. Na casa do Choró foi feita a capa. Nunca mais. E eu ficava muito na chácara aqui em Jaguariúna. Eles foram para lá, ficavam horas e horas conversando. Mas tudo sobre a carreira. A gente esperava uma matéria linda do que a gente estava fazendo. Aí eles levaram por esse lado financeiro e... Nossa. Não era o objetivo deles. Aí você apertou a cinta nisso ou já era? Você já não gostava? Não, a gente não fazia... Não mostrava, porque também já não era como as pessoas pensavam, né? E aí, quando saiu isso, eu falei, não adianta, acho que a vida particular... Talvez seja isso, acho que a resposta que você estava me perguntando... Você fica mais ligeiro. Talvez fosse esse motivo, né? Porque eu me lembro que nós fizemos no quadro do Teló lá no Fantástico, na sua casa, e você falou, não, eu não faço aqui experiência na minha casa. Tanto que a gente gravou só no seu lugar de madeira ali. Na marcenaria. Na marcenaria ali que você tinha. Mas porque você falou, não, é porque eu preservo, eu divido bem as coisas, né? Uhum. Mas... Eu não gosto, onde eu tô, viagens... Cara, eu relutei tanto para não ter, né, o meu perfil, né?
Porque, puxa, a gente desde 70, desde criança, a gente vive na mídia, a nossa vida é a música e televisão. Nós corremos atrás disso muitos anos, né? Então eu falei, poxa, tem hora que a gente quer ficar num mundinho nosso e curtir, né, uma tranquilidade, né? Então, por isso que eu comecei a viajar muito para fora e procurar tirar sempre pelo menos uns 3, 4 férias por mês, né, para viajar por ano, para poder viajar e ter essa liberdade de... Essa vida de anônimo quase. De anônimo quase. Felizmente, né, hoje no mundo inteiro onde a gente vai, sempre alguém vai conhecer, mas é muito mais sossegado, né? Tem outra coisa que acompanha bastante? Eu já tenho um comportamento um pouco diferente dele. Eu não me privo de ir num lugar que eu quero. Logicamente, eu não fico andando por aí me mostrando. Mas quando eu quero ir num lugar, eu vou. Quando eu quero pegar um avião e ir para Goiás, eu vou numa boa. E eu convivo muito bem com isso. Quando a gente está cansado, aí eu lembro muito dele. Falei assim, não, vamos afastar um pouquinho, porque agora... E a gente nunca... O Choró fala uma coisa muito bacana. O fã, quando ele te encontra, se você for mal educado com ele, a imagem bonita que ele tinha, ele vira um capaz... Esse cara não, né? Acabou. Então, isso é uma coisa que a gente sempre preservou. Então, quando eu quero ir num lugar, eu já... Sabe, eu fico tranquilo, minha cabeça está para aquilo. Pode chegar a 100 pessoas. Já aconteceu de eu chegar, eu estar num restaurante na beira de estrada, parar um ônibus e o ônibus inteiro veio tirar foto comigo. Eu fiquei lá, tinha umas 60 pessoas. Agora vai, né? Agora não pode. Eu não devia estar lá então, nesse horário, né? Ué. Então, aí chega um, chega outro. Fã, a gente brinca muito, assim, fã é igual o boi quando passa na porteira. Passa o boi, passa uma boiada. E a gente tem que ficar lá, poxa. Esse negócio, vocês têm também outra fama, que é de um profissionalismo muito além do padrão. E cada vez mais as coisas estão menos profissionais, assim. O meio é muito bagunçado com questão de horário. Vocês sabem, vocês frequentam. Não, tem show que aqui entra no palco 9 horas da manhã, isso da nossa época nunca existiu. Não, então, e tem até alguém que falou, foi a Aline, veio aqui recentemente e falou, não, vocês sempre... Não sei se faz questão, mas a maioria dos shows vocês abrem, né? De festival. Eu adoro e esse foi um negócio que, pelo menos, a gente sempre soube que o principal artista, ele fecha à noite. Né? Eu quero fechar. No Rock in Rio, não. Não, só toca se for o último. Mas eu acho vocês querem abrir. É vaidade isso. Vaidade. Você pega o público descansado, é muito mais gostoso. Então não conta não, deixa quieto. As pessoas estão ali com vontade, esperando o que vai assistir de bonito. E a gente procura fazer um repertório bem conhecido. E quando eles escalam a gente para abrir... Às vezes tem uma dupla regional que está lá esquentando a plateia, que é uma coisa normal. Quando a gente entra, aquele povo já está louco para assistir. Então é sempre melhor maravilhoso. Eu acho bem legal, cara. É bom, porque o horário é bom, mais adequado, né? Hoje é muito comum os festivais, né? Por exemplo, aqui, o show do dia 8, né? Tava programado para começar às 11 horas. O Wilson já teve que brigar. Não, no máximo 10h30. Eu falei, bom, não ajudou muito, mas 10h30. Porque, cara, são 3 horas de show, né? Por 3 horas dá para se divertir muito. Pra que começar tarde o show, velho? Tem que vender mais bebida, né? Pois mas, né? Poxa, o cara que chega lá às 9 horas, ele vai beber também até acabar. Porque as músicas são... Né, apaixonado chama. Quem gosta de beber, vai beber. Chama, velho. Esse lance de profissionalismo, acho que explica um pouco de ter 50 anos nesse nível que vocês estão. Uhum. Você sempre foi assim também no lance de, por exemplo, aqui eles chegaram adiantados na entrevista. Se bem que o Choró foi barrado e aí atrasou alguns minutos, mas vocês sempre chegam antes. Eu já fui em show com vocês, que você tem o costume de acabar o show e já ir embora, mas se precisar atender 3 horas antes seguidas, você vai lá e atende. Sim, ué. Esse lance do extremo profissionalismo, que é muito raro hoje, embora seja correto, é antigo? É de moleque? Ou foi vendo alguém? Sabe quando começou isso? A gente foi assistir... Estava de folga, né? Foi ver o show da Rita Lee em Goiânia. Não, da Gal Costa. Desculpa, Gal Costa em Goiânia. E aí era no ginásio, no Rio Vermelho, no ginásio de esportes. Aí nós chegamos, né, um pouco antes do horário que estava marcado e sentamos. A gente não tinha a nossa imagem muito conhecida, então a gente podia ficar meio que no meio da galera que não tinha problema. Aí sentamos na arquibancada, que é de cimento, e ficamos aí. O show foi atrasando e não vinha, o artista não chegava e não começava.
Aquele foi dando uma dor no banco, companheiro. E a gente foi ficando irritado, né? Falando, mas não pode, como é que faz isso com o povo, né? É ali que a gente aprendeu, porque aquela história, Pionte, né? Não queira para os outros que você não quer para você. Né? Então, para a gente foi muito ruim a gente esperar, foi cansativo. Aí comecei a pensar, imagina um pai que leva um filho, porque o show nosso sempre foi assim, né? Os rodeios, principalmente, que a gente teve grandes brigas, né? Por causa de horário de show. Porque, poxa, o cara vai com a família, com o filho, às vezes, um moleque aqui no pescoço, esperando para ver o show, e começam a empurrar e não deixa começar o show, que ele vai cansando. Imagina um pai de família com um filho aqui no pescoço durante 3, 4 horas antes de começar o show. Chega a hora do show, o cara não aguenta mais, vê 2, 3 músicas e vai embora. E a culpa é sua, né? E aí vai o artista que chegou tarde. Não. Entendeu? Então, eu acho que aquele ditadinho, não queira para os outros que você não quer para você. Né? Voltando à história de Goiânia, eu queria mandar um alô para Gal, falar para o Gal, ó, aquele dia o show atrasou, mas nós não estamos falando que você é culpada, tá? E tem um monte de coisa que acontece nos bastidores. Sim. Às vezes o avião atrasa, às vezes acontece alguma coisa que a pessoa não consegue chegar no local. Às vezes é o próprio contratante que não deixa o artista começar, né? Isso é muito comum. Vocês já tiveram caso de começar show 3 da manhã? 3 da manhã? Ah, já tivemos na época que a gente fazia... Quando começou a estourar mesmo, aí tinha muitos shows. Fazia 2, 3, chegamos a fazer 5 shows na noite. Ô, louco. Ô, louco. Nossa, isso aí é... Num dia. Começar à tarde e vai até de madrugada. Mas isso tinha que idade, assim? Você lembra? Não, isso a gente era sucesso. Não, era novo. Mas eu tinha que... Eu não podia cochilar, porque por causa da voz aguda... Uma cochiladinha que você dá, a voz... Você perde a voz. E aquilo que você estava falando, profissionalismo, né? Eu acho que o artista tem que entregar aquele que o fã foi lá assistir, né? E se você não tem condições ali, você não está bem, poxa, você vai fazer um show qualquer, né? Não vai conseguir cantar. Então, tudo isso influencia nessa decisão de horário, de começar o show, de ser chato com o horário, que a gente é. Eu, principalmente, eu sou o mais chato. Nós já passamos por várias coisas, assim. Teve uma vez, não tem muitos anos isso, a gente fez um show que nós dois estávamos sem voz. Nossa. Lembra disso? Ali perto de Atibaia? Numa casa maravilhosa de espetáculo. Eu estava totalmente afônico. E lotado, e o Choró rouco e eu também rouco. A gente não conseguia falar. Só que o povo foi tão bacana, tão, entusiasmado, que a gente não precisava cantar. A gente começava cantando assim, o povo... Não, eles... Vou falar, gente, infelizmente estou muito ruim hoje. O show não era para estar aqui, né? Qualquer médico me interditaria, não deixaria eu cantar hoje, mas em respeito a vocês, a gente vai tentar fazer o que dá para fazer. E começava, as frases mais graves eu fazia, e depois na hora do agudo não tinha mesmo. Aí entregava pro povo, o povo ia. E eu também não tinha voz. E foi divertido o show. Não dava nem para ajudar. Como é que pode a dupla ficar rouca? Sempre é um que fica, o outro tá melhor, né? Mas daquele dia agora, não tava. Agora o mais bizarro, cara, uma vez, acho que em Ourinhas, no Paraná. Ourinhas, no Paraná não, como é que é a cidade do Paraná, logo depois de Ourinhas? São Antônio da Platina. Isso. Cara, eu comecei com um soluço antes do show. Aí fiz todos aquelas simpatias, aquelas coisas que ensinam para soluço. Melhorava, mas aí voltava. Comecei a cantar soluçando, não conseguia cantar. Eu começava a cantar no meio da frase. O show inteiro ficou marcado para mim. Acho que o show mais bizarro que eu fiz na vida foi esse. Foi o show todo? Foi o show inteiro. Enquanto não acabou o show, acabou o show com soluço. Não teve jeito. Que situação também. Não, já passou cada um, você não tem ideia. Vocês já passaram o perrengue e tem essa fase maravilhosa da carreira de vocês. Sempre uma montanha-russa, mas sempre ficaram lá no alto. Briga foi algo que existiu a ponto de quase ter que pensar em parar ou não? Não. Nunca existiu A gente sempre apoiou o outro. Fala assim, a gente nasceu junto, praticamente junto, eu sou só 2 anos mais velho. A nossa vida inteira foi junto e a gente respeita muito isso. Por isso que nós somos muito diferentes de comportamento, mas a gente respeita o lado do outro. Então, eu não invado a particularidade dele e ele nunca invadiu. A gente aprendeu isso cedo. Né? Meu espaço termina onde começa o seu. Mas aquele negócio de cantar de bico um pro outro, chegou? Nem isso. Chegou. Não, já chegamos a subir num palco assim, já pé da vida um com o outro. Mas a música nos une, né? A hora que começa o show... Quando começa o show, esquece. Já vira outra coisa.
Parece uma entidade mesmo que tá ali. Porque é muito difícil, vocês sabem, né? Todo mundo quis conhecer. É difícil, ter brigas. Às vezes não sai na mídia, mas, pô, você sabe que não tá bem. O duplo é casamento. Mas sempre prevaleceu mais o respeito e a admiração pelo outro. Tem um assunto muito falado, a nova geração adora falar disso, que é a sua voz, o seu jeito de cantar, que eu queria te perguntar duas coisas. Uma, a gente tem hoje muito artista que tem na altura, no tom, lá no alto, gritado, forte, como um poder. Tipo assim, o cara não aceita descer um tom porque parece que ele tá ficando fraco. Que ele tá falando, não, eu já não sou mais tão bom assim, como se fosse a altura que alguém canta que fizesse alguém muito bom. Primeiro, você teve essa vaidade? Isso foi uma vaidade sua? De falar, não, eu tenho que baixar meio tom, não tô gostando disso não, tô irritado. Foi necessidade. Você baixou o tom? Quando a gente começou... o Zé Rico é o culpado de todo mundo começar a cantar agudo, né? Então, vem da onde? Vem do Zé Rico. Eu acho que eu fui o segundo, que eu tentava cantar o repertório deles, né? Como era muito agudo. Eu fui só que a voz do Zé Rico, o timbre dele, né? O tipo de voz é muito próxima da voz do Leonardo. Né? Aquela voz mais contida, né? Mas tão aguda daquele jeito. O Zé Rico era nordestino, também é uma característica do povo do Nordeste, né? Aquela voz aguda. E aí, o Chitão, o grave dele não era tão grave. Média, sempre tinha a voz mais média, entendeu? Depois que o meu grave melhorou. E aí, eu tinha o tom que ele não conseguia fazer segunda. Tinha hora que ele não conseguia por causa da nota grave. Aí eu tive que forçar a minha voz ser mais aguda para poder facilitar a vida do Chitão, da segunda voz. E acabei me acostumando e desenvolvi uma técnica pessoal, que eu não sei como é que aconteceu isso, de ter meu tom lá em cima. Né? Então eram essas duas coisas para cantar as músicas que o Zé Rico cantava. Aquele disco, os 60 Dias Apaixonado, a gente acha que aquele disco a gente gravou muito alto. Não, eu estava mudando de voz. A gente ouve, a gente fala, nossa, precisava disso, que sofrimento. Não, olha, eu cantei muito mal naquele disco. Essa semana eu ouvi no som, no carro, uma música daquele disco, eu falei assim, meu Deus, que bobeira gravar a música nesse tom. No outro disco, a voz estava já mais no lugar, aí já começou essa mesma característica que eu tenho hoje, né? Aí ela firmou já num tom já que eu canto até hoje. Hoje eu cheguei a baixar já um tom, às vezes meio tom de algumas músicas, porque o show inteiro você ficar dando um si, a nota mais aguda ali, ou um dó, que eu cheguei a fazer naquela época. Malaguinha, eu gravei, tem uma nota dó na garganta. É muito agudo, é coisa de que mulher atinge, né, só. E aí eu falei, não precisa. Não precisa. Tente outra vez o Raul cantou naquele tom, eu quis cantar no tom do Raul. Mas bobagem, podia ter feito meio tom abaixo, que ficaria tão bom quanto, né? A hora que ele grita, gira ali, né? Que ele gira lá em cima, cara. Ele tinha uma voz impressionante. A gente sempre foi muito fã do Raul. Eu achei que pra gravar. Aqui, não sei se você viu. Eu vi ali, de cara quando você... Tá sempre ali. A gente tinha todas as fitas cassetes dele. Vocês conheceram? Conhecemos pessoalmente ele. A dupla Milionários Zé Rico, eles tiveram... quando nós viemos para São Paulo, o sucesso era Belmonte e Amaraí, Saudade de Minha Terra. Aí um dia nós assistimos eles cantando. Depois nós fomos para televisão, já ficamos encantados de ver eles. O Belmonte tocava muito bem violão e tinha uma segunda voz possante. E o Amaraí nem se fala, né? Aquela primeira que vinha. Aí a gente ficou encantado de ver os caras tocando assim ao vivo. Aí depois foi Milionários Zé Rico. Que a gente começou meio que junto, só que nós éramos muito mais jovens, né? Então eu me inspirei em muitas coisas, Então, a sua segunda vem baseada na de alguém? Muito milionário muito. Eu queria sempre fazer do jeito que ele fazia. Aí nós começamos a desenvolver o nosso próprio jeito de fazer. Então o Milionário tem uma importância muito grande. Eu comecei admirando muito o Belmonte Amaraí. Depois, quando a gente conheceu o Milionário Zé Rico, aí ficou para sempre. E eu tenho o maior carinho hoje por ele, porque a gente é muito amigo, sempre foi muito amigo. E eu tenho um profundo respeito. E vocês conviveram muito, né? Sim, sempre. Vocês se gravaram, né? Um gravou música do outro, depois gravou e tal. Isso vem da admiração que a gente tem um pelo outro. A gente falou da altura das músicas. Tem uma música de vocês do disco... Agora não lembro aqui. Do disco do Fio de Cabelo. Que eu acho que Ela Fez Minha Cabeça. É a terceira. É do meu disco. Exatamente. Que o refrão dela
você não para de subir, né? Sabe mas você sabe que essa música não era tão complicada de cantar. Não é? Porque pra gente que não canta nada, que canta junto no karaokê. No som mesmo, tem a dificuldade, né? Mas não, e a gente, depois que regravou ela agora mais recentemente, foi lá na Chácara, quando a gente fez aquele DVD, né? Que é o Clássicos, né? Grandes Clássicos. Grandes Clássicos. Então, é uma música até tranquila de cantar, né? A Galopeira é uma música que também não é tão complicada de fazer. A Vá Pro Inferno, que a gente regravou do Zé Rico também. Porque são falsetes, as notas muito agudas. Só que como para complicar um pouco, eu faço ela mais longa, né? Do que a gente gravou. Então, ela se torna mais difícil por isso. Mas às vezes... Tem uma música sua que você acha que é muito difícil de cantar? Que você, na hora de cantar, fala, pô, tem que prestar atenção. Cara, depende do momento que ela tá no show, né? Se vai mais pro final do show, vai complicando, que você vai cansando, né? A voz vai perdendo um pouquinho do punch ali, ela vai desgastando. Tem dia que é difícil. A Galopeira é mais difícil pelo tom ou pela respiração? A respiração. Porque a nota não é tão aguda, mas é a nota que tem que segurar, né? Eu fico ali, acho que... Você não pode entrar naquela nota displicente. Você tem que se preparar. Senão você não consegue. O fôlego. Consegue dar nota, porém ela fica mais curta, né? E o que a gente brinca, né, com a plateia, é de fazer a nota bem longa, né? E aí você vai se preparando ali enquanto o povo tá... aí vou respirando, vou curtindo e tal, mas no fundo tô me concentrando pra não errar aquilo ali. Pra chegar lá, E pra mim é o Vá Pro Inferno com Seu Amor. Que a penúltima nota da linha, eu fico na dele. Às vezes ele faz mais longa e às vezes ele faz mais curta. Então legal, eu tenho que estar sempre... Tem dia que eu tô muito tranquilo, eu judio dele, vai ter um chitão, vai, eu fico, né? Aí eu tenho que estar sempre puxando muito fôlego, porque esperando que venha uma nota de uma semana, aí ele corta. E tem dia que eu não me preparo tanto, que eu tô mais displicente, e ele alonga assim, aí eu entro. E pra vocês terem uma ideia, a vogal I é a mais fácil que tem pra você fazer o agudo. O I? Né? Só eu ver, I. Aí no I, você não força a voz pra fazer o I. Entendeu? E aí vai, né? Então depende muito do que você encheu o pulmão, né? A respiração certa. E de como você tá naquele momento, né? Por isso o cantor tem que estar preparado. Não dá pra estar muito bêbado ou muito pulando. É uma ilusão. Senão... O cara fala assim, eu entro no palco, eu tenho que beber. Eu tenho que... Não, você tem que se preparar. Por me soltar. Você tem que se aquecer. Não. É o aquecimento que vai mandar você fazer um belo espetáculo. Eu tenho observado quem gosta de beber... A bebida tira o filtro da pessoa. Quem gosta de beber e durante o show, né? Eu tenho observado... Não vamos citar nomes aqui, né? Mas você pode se basear para um cara que vai estar numa balada, né? Curtindo, bebeu pra caramba, depois pega o carro. Não, tô bom, vou guiando que eu tô bom. O cara acha que tá bom, né? Só que ele tá dirigindo aqui, o carro tá fazendo, tá sambando, ele acha que tá reto. Na cabeça dele tá reto. Então o cara, quando bebe muito, no show ele acha que ele tá entrando no ritmo certo. O cara não tem andamento, ele perde totalmente. Perde o andamento, eu bêbado dirigindo. Ele desafina. Parece que tá bom. Ele pensa, ele acha, tem certeza que tá bom. Mas pra quem nunca aconteceu de vocês beberem antes? Eu nunca bebi. Né? Nunca? Não bebo. Antigamente eu era muito fã do Roberto, e o Roberto sempre teve um copo assim no palco, com um pouquinho de uísque e água. E durante um tempo eu fiz aquilo. Aí um dia eu olhei bem... Aquele assim, me incomodava um tanto. Eu olhei bem e falei, isso aqui não tem benefício nenhum pra mim. Falei, quer saber? Aí chamei o pessoal da produção e falei, não põe mais uísque no camarim não põe mais nada de álcool. É só café e água de coco. E Gatorade, até hoje tá lá. Eu vou abrir o celular aqui, dá licença, pra ler um negócio. Deu 1h13, só pra vocês saberem aqui. Tô enrolando você, tá? Não, depois você edita, que a gente é assim. Não, você pergunta como vai, a gente explica. É muito cruel perguntar qual é o disco que vocês preferem. Enfim, é muito disco. Só que eu tentei pegar o disco que vocês mais acertaram. Assim, eu tentei falar, o cara não é nem o meu preferido. Eu disse que você fala assim, como é que alguém faz isso? Tem o disco de vocês, o Tudo por Amor, que é muito vendido, enfim, o disco de 93, eu acho. Eu tinha por aí. Que ela tem
só buscando por memória mesmo, ela tem 11 músicas e eu só não lembro de 2 terem tocado na rádio. Tem uma música que chama Razão Pra Chorar e outra chamada... do Zezé. Do Zezé? Do Zezé e da Fátima, algo assim. E uma chamada Coração Deserto, que são as 2 últimas músicas. Que é do Zé Augusto, eu não me lembrava dessas 2 músicas, eu não lembro de tocar na rádio. Todas as outras, todas tocaram. E não tocaram um pouco, só pra não deixar as pessoas perdidas, no disco tem Deixa, 40 e 20, Pode Ser Pra Valer, Guadalupe, Vá Pro Inferno com Seu Amor, Pensando em Minha Amada, Confidências, Palavras, que foi um absurdo, né? De sucesso, Tudo por Amor. Aí essas 2 outras. Tem um outro disco que conseguiu acertar mais sucesso do que esse. Eu fucei aqui, eu falei, pô, tem um que conseguiu acertar 8. Isso aqui são 9. Nós temos muito. 2, que é o Fio de Cabelo, que se chama Somos Apaixonados. Ali foram umas 8, 10 músicas, né? Sucesso. E depois, aquele disco que tem Um Homem Quando Ama. Ali tem muitas músicas que tocaram que a gente ficou surpreso. Página de Amigos e tal. E foram várias músicas. São os 2 discos que eu ouço hoje e falo assim, nossa, foi mais do que a gente esperava. Teve... Esse Tudo por Amor também... Mas ele já foi um disco mais recente, a gente gravou ele em Miami, era um sonho que a gente tinha de trabalhar a sonoridade dele era trabalhar com o maestro ele é do Julio Iglesias. Mesmo. E a gente foi gravar no mesmo estúdio, porque nós sempre fomos fãs do som dos discos do Julio Iglesias. E então, como a gente já estava podendo, a gravadora nos levou para Miami, ficamos lá um tempo, contratou o Roberto Live, que era um dos maiores produtores de disco na época, e o maestro Rafael Ferro, que era o mesmo arranjador do Julio Iglesias. Aquele disco foi uma realização de um sonho de nós 2. Ah, tá, porque eu até peguei aqui. Porque... ele é diferente. E esse você dele... sabe que a gente ficou em primeiro lugar na Billboard, né? Esse disco ficou. A música Guadalupe ficou 3 meses entre as 10 mais tocadas. Mas Guadalupe é uma música de fora que vocês trouxeram? Foi. Na verdade, esse Roberto Live, né, quando a gente acertou para ele fazer a produção, ele estava produzindo também um disco da novela Guadalupe. E ele falou, vocês não querem botar voz, gravar essa música? Acho que vai ficar novela bom Guadalupe é uma novela mexicana que foi sucesso na América Latina toda. E quando ele ofereceu para a gente cantar, ele que ia fazer o disco da novela, ele colocou a gente na abertura da novela. Pô, demais. Aí foi uma sorte. Aí foi o primeiro lugar. Cara, e a gente fala, caramba, primeiro lugar ok, né? Não, primeiro lugar não é ok assim, não, porque tá na frente do Julio Iglesias, do Luiz Miguel, da Glória Estefani, de todo esse povo que até hoje. A gente tem a Billboard com a gente, José e Durval em primeiro lugar. Então foi um... Tem versão dela só em espanhol ou não? Vocês fazem... O disco foi gravado todo em espanhol também. Ela tá em... lá é tudo em espanhol. José e Durval. José e Durval. E aí, cara, foi uma realização. E a gente, na época, estava fazendo já tanto sucesso no Brasil, que nós interrompemos a carreira propositalmente lá. Eu falei pro Chitão, estava com os meninos já fazendo sucesso aqui, eu estava produzindo eles, e era aquela loucura para mim, né? Eu virava, às vezes, 24 horas no estúdio para fazer Sandy Júnior, para não deixar nunca interferir o trabalho deles, né? Um trabalho meu paralelo, atrapalhar na nossa carreira, né? Então era muito difícil. Eu falei pro Chitão, cara, a gente tem um Brasil muito grande, a gente vai abandonar o nosso país para tentar uma carreira só porque tá dando certo aqui? Não, vamos largar a mão disso, eu não aguento viajar desse tanto. Então, era muito difícil mesmo. Mas a maioria são poucos, mas todos os artistas que tiveram essa chance, brasileiros, eles falam isso, que o problema é ir. Parar aqui e... Aí eu acho que o único cara que conseguiu equilibrar muito isso e se dedicou bastante e valeu a pena é o Roberto Carlos. Mas ele dá pausa, sempre ele deu é chamado pausas, né? de El Rey, não é só... Muitos países. Todos os países. Todo mundo conhece o Roberto Carlos. Eu acho que ele é o cara mais famoso fora do Brasil, o cantor. Não, hoje tem uma menina que chama Anitta aí que tá arrebentando também. Tá fazendo barulho pesado ali. Mas o Roberto Carlos é um fenômeno. Isso já tem muitos e muitos anos. Tem algo muito importante que vocês fizeram, foi uma guinada na carreira de vocês e pro sertanejo, que foi a aproximação do sertanejo com a música country, que passou muito por vocês, ou começou por vocês. É isso que eu queria saber, essa história. Os anos 90, até a CMT veio pra cá, que, os rodeios já eram fortes, mas a cultura de se vestir, de colocar a música country na sertaneja, veio como? Acho que veio da gente mesmo, né? Quando nós começamos isso muito antes. Tem um disco que nós gravamos, não lembro qual que é, eu acho que é a Fotografia,
E a gente gravou um country, que é o Ela Chora, Chora. Essa música é do Alcino Alves, ele mandou para nós. Acho que naquele disco tem 2 músicas dele. E a gente tinha aquele guitarrista, o Paulinho, ele é um cara fenomenal. Tanto é que depois, quando o Roberto Carlos conheceu ele, contratou ele e levou embora. Nunca mais. O Roberto pediu pra gente, ligou pra gente e falou: escuta, vocês liberariam esse rapaz aí que toca com vocês há tantos anos já, o Paulinho? Nós falamos: pô, Roberto, pra você, o que eu vou fazer, vai com Deus. Era muito bom? Paulinho, ele é acima da média. Gravava tudo quanto disco que você imaginava na época, era o Paulinho, era um dos. E aí a gente queria um solo de guitarra muito country. A gente queria aquela esteirinha, aquela bateria. Naquela época não era muito comum isso. Cara, e a música ficou muito country. Foi a nossa primeira gravação de música country. Aí depois a sequência foi com o disco Um Homem Quando Ama, que tem bailão de peão e tal. Isso, o rodeio já era sucesso. Mas a gente começou a introduzir, sim, os instrumentos, né, os elementos lá de Nashville. A gente foi para Nashville, né, muito cedo para conhecer, né, a capital da música country. E eu comprei um banjo lá. A gente já tinha usado o banjo em uma gravação aqui. A gente conheceu um cara que chama Feio, né? Tocava muito bem banjo. Depois ele virou um parceiro meu de produção do Sandy Júnior, ele fez um monte comigo, né? E é um dos compositores do Alô. Do Alô. E aí, a gente convidou ele para fazer o banjo, a gente adorou. Aí eu fui para Nashville a passeio, conheci uma pessoa lá, através do Almir Sater, me indicou uma amiga que depois ficou amiga minha muitos anos. É uma rede, assim? Cara. O Almir, para indicar o cara... Exatamente. O Almir ia muito para lá, ia com o Renato Teixeira, né? Gravava. O Almir gravou um disco maravilhoso lá. Nashville, né? Eu tenho esse disco. E aí, eu fui numa loja e comprei um banjo. Falei, vou tocar esse trem, né? Aí trouxe para casa e nessa viagem eu acabei cantando num boteco lá com essa amiga nossa. Ela falou: esse boteco aqui, ó, olha na parede, tinha umas fotos antigas, velhas, umas assinaturas, um negócio cheio de fumaça, assim, aquelas paredes, aqueles botequinhos mesmo que tem nos becos, né, de Nova York. Lá em Nashville tem muitos desses bares. Aí tinha um coretinho lá, um cara tocando violão, cantando. Porque Nashville é assim, né? Você anda na rua, todas as pessoas que você encontra, elas têm ligação com a música. Ou é artista, ou é garçom. Você está num bar lá, de repente, alguém fala, sobe no palco, a pessoa está te servindo ali, vai lá e canta pra caramba. Os garçons, as garçonetes são tudo artista, tudo gira em torno da música lá, né? Aí eu tô nesse barzinho, aí a Rita falou: você não quer cantar uma música? Eu canto, né? Tava eu, a Noeli e a Rita. Aí o cara me emprestou violão, eu cantei Nascemos pra Cantar. Né? Aí os caras ficaram olhando, um frio que tava aquele dia, eu com um capotão assim gigante, e cantei no boteco lá em Nashville. E trouxe esse banjo e comecei a tocar. Em uma semana eu já estava fazendo a música que a gente tinha gravado no show. Aí um dia o Feio viu, falou: escuta, você tá tocando de palheta? Eu falei: não, tô tocando com a unha. Ele falou: não, cara, tem essas dedeiras aqui. Aí me deu as dedeiras. Você tocava banjo de unha? Tocava com a unha. Eu não sabia que era. Eu não vi ele gravando, né? Aí esses 3 dedos aqui, né? Aí botei a dedeira e aquela dedeira desses dedos, né? O indicador aqui, esse mais comprido, que eu não sei o nome. E aí a gente usa para fazer o banjo, né? E comecei a tocar. E a gente trouxe a gaita, né? Essa levada mais country, que na verdade era o que o Zé Rico gravava, o Belmonte Amaraís, outros artistas. Mas eles gravavam em corrido. É meio corrido, tipo mexicano. Fazia mais mexicanizado. E a gente levou a levada pro... A levada é a mesma, só o jeito de fazer. É. Então a gente foi inserindo instrumentos. O Zé Rico, ele era muito fiel à música mexicana. Sim. A canção rancheira. Houve a Tropeiro que o Zé Rico gravou, primeira gravação deles, e houve o Tropeiro que a gente gravou lá na chácara. Você vai sentir essa diferença. É a mesma levada, porém a nossa tem a pintada do carro, a concepção americana. Uma comparação legal de fazer. Tem que fazer um vídeo sobre isso. Assim, porque tem a mesma família. Assim, exatamente. A gente que cresceu nos anos 90, que é o meu caso, tem o Amigos, o projeto Amigos, como algo muito acima da média do que já aconteceu, de importância. O projeto Amigos realmente uma vitória da música sertaneja na mídia nos anos 90. Ele tem essa importância toda que a gente cresceu achando que tem? É uma vitória das 3 duplas. Quando a ideia nasceu, uma conversa nossa com o Zezé de Camargo, de fazer um show no Ibirapuera para arrecadar alimentos para o Natal das crianças pobres, das pessoas carentes. Porque a gente
viajava muito, ganhava muito dinheiro. O Zezé nem se fala, porque ele estava num auge maravilhoso. E o Leandro e o Leonardo também. Eram as 3 duplas que estavam aí rodando no Brasil. Falou, que tal a gente se unir? Aí nós falamos para o Zezé, mas se a gente se unir, a gente tem que fazer um show só. Não são 3 shows. Porque aí fica muito mecânico, muito, né? O legal é a gente estar no palco, né? Junto. Fazer um show misturado. Aí o Zezé falou assim, poxa, legal. Aí eu falei assim, ó, nós temos um show em Goiânia, essa semana, você podia ir com a gente. E a gente marca com o Leandro lá. Aí nós marcamos. O Zezé viajou com a gente. A ideia já era juntar as 3 duplas. Né? Aí nós fomos levar a proposta pro Leandro e Leonardo. Aí marcamos uma reunião lá com o Leandro, nós 2, o Zezé e o Leandro. O Leonardo nem tava. Aí o Leandro, na hora, falou assim, poxa, que bacana, vamos fazer esse show. Vamos ajudar, sim, porque a ideia é muito boa. Aí, na conversa, a gente falou assim, mas um show desse tem que ter um diretor. Aí ninguém sabia que diretor poderia ser. Aí nós falamos assim, ó, a gente fez um trabalho com o Legei lá no Rio. Vários, né? Porque o Legei, ele é um cara bacana, educado, sensível. Bom de trabalhar. Ele é muito bom de trabalhar. Aí na hora nós ligamos pro Legei. O Legei falou assim, vamos marcar uma reunião a semana que vem. Aí todos nós viemos para São Paulo. Aí o nosso empresário já foi atrás, o empresário do Leandro Leonardo, do Zezé. E marcamos uma reunião em São Paulo, trouxemos o Legei. Aí quando o Legei escutou a história, que ele viu que era um negócio grandioso, falou assim, eu posso oferecer para a Globo? Aí uma semana depois a gente já estava na Globo fazendo o contrato. Aí virou, em vez de virar um especial, um show beneficente, virou um especial beneficente, que a gente foram 110 mil pessoas lá em São Caetano do Sul. E ele fez aquela produção gigantesca com... Quando ele contou, né, para o pessoal da Globo, a ideia, tá todo mundo estourado já, era né? Era o Boni, né? Era o Boni que era o... Aí ele falou, não, vamos fazer uma coisa do tamanho dos artistas. Aí fizeram aquela produção, caramba. Então a gente, quando nós subimos no palco, então você cita sempre, a gente, na hora de cantar Evidências, a gente cantou na parte mais alta do palco, quando a gente começou lá em cima, aquela multidão, 110 mil pessoas cantando, foi um dos momentos mais bonitos da nossa carreira. Aí virou, né, entrou na grade, num especial por ano, que depois foi dando tão certo que o Legei falou, escuta, o que vocês acham de fazer um programa semanal, né? Semanal. Amigos e amigos. Amigos e amigos. Né? Falamos, perfeito, vamos embora. Aí fomos, né, em Santo Antônio, em São Paulo. Aí virou, né? O projeto durou 4 anos. Foi uma vitória absurda. E a gente não fez muito show na época. Porque todas as duplas tinham uma agenda muito grande. Continua normal. Então, para montar o show, tinha que ser um show como era o especial. E como é hoje? São pontuais. Depois de 20 anos que a gente veio fazer o show, agora que a gente está curtindo. Virou um projeto mesmo. E pra gente foi tão importante, né? Ele ter vindo esse projeto para semanal, porque aí começamos a misturar mais ainda, vinha vários artistas. Foi aí que a gente foi conhecer mais de perto outros artistas que a gente não tinha costume de tocar. Inclusive o Milton Nascimento. Aí a gente foi conhecer mais a obra, porque essa correria da música, e a gente muito, né, no nosso mundinho ali, a gente conhecia todo mundo, das músicas mais sucesso e tal, né, que tocava a gente ouvia no rádio sempre, mas a obra mesmo a gente não conhecia, né? Uhum. Cara, quando eu fiquei perto, assim, lado a lado com o Milton Nascimento, e ele tocando e cantando, eu fiquei tão encantado pelo repertório dele. Hoje eu sou muito fã do Milton. Eu acho que o Chitão também. Nossa, e de vários outros artistas que a gente cantou. Inclusive, né? Nós vamos lançar aí um projeto junto aí, logo. A gente vai Fica ligado aí, moçada. Mesmo? Pô, legal. São acho que 6 ou 7 músicas. Tá sendo mixado, pra você ter uma ideia. Uma música inédita. Não, duas inéditas. E uma delas é o Ivan Lins, que deu pra gente essa música. Que a gente encontrou o Ivan no programa do Serginho, né? Que é um grande amigo nosso também, Serginho Groisman. E aí, conversando ali, eu falei, ô Ivan, a gente sempre teve vontade de cantar uma música sua, inédita, e precisamos conversar uma hora para ver se você podia fazer alguma coisa. Ele falou, nossa, rapaz, o maior prazer do mundo. Cara, no dia seguinte ele me mandou a música. Aí eu ouvi e falei, caramba, que coisa linda, você tão gostou. E guardamos essa música, ficou guardada. Ficou 5 anos guardada. E aí, agora deu... Aí quando a gente teve essa ideia na pandemia de fazer esse projeto com o Milton, eu falei pro Chitão, e a música do Ivan? Tem muito a ver. Falei, nossa, rapaz, é mesmo, hein?
Aí, e a gente canta o repertório dele, algumas músicas. Não vai contar, então. E ele canta o nosso também. Você ouviu o Milton Nascimento cantando sertanejo, é a coisa mais linda. É emocionante. Você vai curtir. Pô, quero ver. E aconteceu de uma brincadeira. Eu tava com um amigo lá na fazenda, que o Diego, ele conhece muito os compositores. E nisso veio o trabalho do... Como é que chama aquela dupla? Luigi e Leandro. Você já ouviu falar? Sim, conheço. É sensacional. Eles vão fazer sucesso. Eles são os autores de Estrelinha, de várias músicas de sucesso. Quando ele mostrou o Luigi e Leandro cantando pra mim, me arrepiou tudo, assim, a história da música. Aí veio um negócio, falou assim, nossa, essa música tem a cara do Milton Nascimento. Aí quando eu mostrei pro Choró, o Choró já fez um arranjo, já fez um negócio de voz mais parecido com o Milton Nascimento. Aí o Choró que ligou pro Milton. Aí mandou um vídeo lá e foi lindo demais quando ele aceitou. Adorou, a gente se emocionou muito. Mandou um vídeo falando, Milton que tem o Cio da Terra, né? Então, e dessa música, né, que chama Seu Bento e Dona Linda, que o Cristão tá falando, que nasceu, depois dessa música veio a ideia de falar, não, só uma não, vamos fazer mais, e acabou virando um projeto de 7 músicas. Vocês vão ver. Isso não tá divulgado ainda. Não, estamos aqui. Vou estragar, então. Você vai estragar a surpresa. Não, é que nós falamos no Serginho Grossman, então as pessoas já estão esperando. Tá preparando. Então aqui já logo. Tá mais profundo. Ou seja, estamos falando aqui que está sendo mixado, então muito breve. Logo tá aí. Logo tá aí. Para eu dispensar vocês, porque tem que pegar a estrada, tá longe. Até chegar em casa. Tinha uma pergunta que eu queria fazer para você, já até fora de entrevistas, mas que é uma curiosidade mesmo. Você cuidou de perto da carreira do Sandy Júnior desde sempre. E eu assisti ao documentário da Globoplay, acompanhei tudo da última turnê, que você teve presente em quase tudo. A minha dúvida sempre foi em relação ao momento em que você decide que você vai lançar os seus filhos. Esse momento, eu imagino, 90, 91, não sei... Foi um momento em que você realmente ficou muito tenso, que você falou assim, não, eu vou colocar meus filhos nesse mundo que eu apanhei por muito tempo e hoje vivo bem, mas apanhei muito. O que foi esse trabalho e o que foi essa função que você teve? Eu sou culpado. É mesmo? Pode não, de lançar, não. Então ele teve... De despertar. Despertou. Foi assim, a gente estava fazendo o Som Brasil com o Lima Duarte, e lá nos ensaios, o Lima olhou pra mim assim e falou assim, eu queria fazer um programa com criança. Chitão, seus filhos não cantam, não? Porque a Nelly estava com a criança no colo, ele olhou pra criança e falou, eles não cantam? Aí o Chitão falou, ele não, ele é meu filho, mas os filhos do Choró cantam. Os meus filhos não cantam, mas ele tem 2 filhos que cantam. Já cantaram, já brincavam. Eu tinha visto uma vez só, eles brincando assim. Bem criancinha. Na verdade, a Sandy, muito pequenininha, ela... Toda festa de aniversário, que sempre a gente fazia, sempre tinha microfone, a gente virava cantoria todas, né? Quando a gente era mais novo, né? As crianças começando a crescer, né? E aí a Sandy, com 2, 3 anos, ela pegava o microfone e não soltava mais. E ficava cantando as músicas da Xuxa ali, o tempo todo. Né? Cantava. E em casa, pegava o violão, ela chegava. Não, era o Trem da Alegria que ela gostava. Não, e também. A Xuxa também. As coisas da Xuxa, ela cantava tudo. E aí ela falava, pai, quando a Amanda sair, né, do Trem da Alegria, que eles trocavam sempre, as crianças iam crescendo, né? Aí o produtor da banda, né, trocava sempre o integrante. Né? Ela já tinha visto a Simone, que, né, foi pra carreira solo, saiu, e entrou a Amanda e tal. Aí ele falou, pai, quando a Amanda sair, você me coloca no lugar da Amanda? Tá bom, filho, vamos ver, né? Mas aí quando eles foram pra televisão... essa história do Lima Duarte, o programa foi pro ar no domingo de manhã. Na segunda-feira, a gravadora ficou louca, enlouquecida de tanto telefonema, querendo saber dos 2 meninos. Não, eles convidaram. Daí o Lima falou, se eu convidar, você acha que eles vêm aqui? Eu falei, eu posso levar o convite para eles e falar. Cheguei em casa, contei pra Sandy, eles cantavam, né? Já tinha aquela Maria Chiquinha, né? Que eles viram, né, num show. Olha a história como é que começou. Eu estava de férias na fazenda, na região de São José do Rio Preto. Tinha uma fazendinha ali que a gente ia, as férias ia para lá. E aí, eu estava na fazenda e chegou o prefeito. Eu sei que você está de férias aqui e tal, mas eu ganhei agora a reeleição. Então, dia 1º, eu vou ter a festa tal de posse, né? Você não quer fazer o show da minha posse?
Eu falei, prefeito, eu tô de férias, nem sei onde meu irmão tá, né? Acho não rola, tal. Aí eu brinquei, mas meu sogro tá aqui, Zé do Rancho e a Mariazinha. De repente, se falar para eles, eu falei brincando, cara. Será que eles fazem? Eu falei, eu posso conversar com eles. Aí o prefeito foi embora, eu fui conversar com eles. Aí eu falei, quanto você pagaria de cachê? O cara falou o valor, eu falei pro meu sogro, você pode ensaiar, aí vocês fazem, dá tempo. Cara, na hora eles começaram... Mas você se comprometeu de ir junto? Não, só os dois. Aí eles começaram, aceitou o cachê e tal. Eles faziam 16 anos já, fazia 16 anos que eles não cantavam juntos. Aí ele falou, não, a gente ensaia, pô. Faz um monte de repertório, eles sempre foram muito bons de palco, né? Muita coisa humorística, muita brincadeira, né? Levava o show brincando. Aí começaram a ensaiar e os dois apaixonaram na Maria Chiquinha. Aí foram pro show, a gente foi assistir, né? De cima do caminhão, aqueles palquinhos. E aí, quando eles voltaram para casa, eles voltaram cantando a música. E no dia seguinte, cantando, e aí todo mundo se aproximava e ficava encantado com eles cantando a Maria Chiquinha. E o Juninho era muito engraçadinho. Ele era menorzinho ele e ele fazia umas graças assim. Era bem bacana de ver. Quando o Lima me perguntou, eu lembrei disso. Falei, não, eles cantam bem. Aí cantou, marcou. Aí quando eu liguei, a Sandra estava em Rio Preto, para Noeli, na casa da minha sogra, né, que morava em Rio Preto. Falei, olha, o Lima convidou e queria que fosse fazer o programa. Aí quando a Sandra ouviu, eu quero, vamos. E marcou. Então, uns dias depois, eu ensaiei com eles. Aí eu fui, né, tocar a viola lá e o Chico, né, guitarrista, foi comigo. Fizemos. Aí na segunda-feira gravaram a fitinha cassete do programa, né? E começaram a tocar no rádio. E a música foi arrebentando, foi explodindo. Aí veio a gravadora louca. Aí a Marlene Matos, que tinha a gravadora da Xuxa, você vai gravar aqui? Falei, Marlene, não. Aí a gravadora Universal, a nossa gravadora, não, se for gravar tem que ser aqui. Aí eu falei, gente, e a Sandy, pai, eu quero gravar. E vocês era menor. No auge. Não, a gente rodando sem parar ali. 91, né? A gente tava... Meu Deus. Tava explodido, né? Aí eu falei, tá, se for para gravar, a gente faz o contrato de um disco, né? E vocês veem, se vocês querem gravar o outro depois. Então a gente pode fazer assim, um por ano. Tá bom, vamos fazer. Aí começou o repertório, comecei a preparar, né? E os autores que escreviam pra gente, eu peguei a música de um, a música do outro, tal, escrevi algumas, eu com a Noeli. A Noeli sempre foi muito boa, né? De palco, porque ela trabalhava muitos anos com a mãe dela, né? E sabia já bastante de direção, porque era que meio que dirigia a peça da mãe dela. Aí montamos um showzinho. Eu tinha na época um Haddad, que era o tamanho desse aparelho teu aí. Lembra do Haddad? Que era sim. Aí eu falei, faz um playback lá e vamos fazer show. Cara, aí começou. Fez o primeiro beneficente. Não, fez aquela Casa de São Paulo, uma temporada, mas depois, aí foi bem depois. Maravilhoso aquilo. Aí foi, cara, aí começou o sucesso, o disco explodiu. Paládio. A gente estava no México lançando um disco em espanhol, nosso segundo disco em espanhol. E eu levei eles junto, né? A Noeli, para passear. Para passear. Aí estava o presidente da gravadora, a primeira vez que a gente foi no México. E a gente estava num programa que chamava Sempre no Domingo, que era o programa mais assistido de toda a América Latina. Tinha acho que 360 milhões de telespectadores. Era muito assistido. Estamos lá nos bastidores e tal. Aí o presidente da gravadora que estava com a gente falou, cara, eu liguei na gravadora, eles me falaram que o Sandy Júnior está com 100 mil cópias vendidas. Eu falei, como assim? Ele falou, explodiu. O povo apaixonado por o Sandy Júnior. Aí não, 50 mil cópias vendidas. Aí o Raul ouviu, o dono do programa, Raul Velasco. Estão falando dessas crianças, né? Aí o Pântano falou, eles gravaram um disco e está estourado. Pô, será que eles não cantam aqui no meu programa? 1 minuto de música, porque senão tem que pegar autorização e eu não dá tempo. Eu falei, canta, eu posso ensaiar, quando der 1 minuto a gente para. Aí cantaram o aniversário do Tatu ao vivo no programa. Cara, chegamos aqui, não teve mais jeito. Aí todo ano, Pionte, eu não queria, né? Porque como você perguntou, né? A carreira, a gente começou na infância, a dificuldade, tudo que a gente tinha passado, né? Falei, gente, é muito difícil, você escola, não pode parar de estudar. E a Noeli, pelo amor de Deus, não dá para levar uma carreira assim. Aí quando venci o contrato, a gravadora ligava, pai, quero gravar, vamos gravar, não quero parar. E eles choravam literalmente para não parar de cantar. Tá, você tentou parar depois de já ter... A Noeli, então, era uma loucura. Aí eu comecei, né, como eu estava falando antes. Eu que produzia, né, e o Fei me ajudava, o Fei era meu coprodutor. E eu ficava no estúdio, naquele tempo era braba a coisa, né?
Era tudo um análogo, né? Entendi. Você não largou mão de ficar perto de jeito nenhum. O que eu fiz? Falei, não, música de criança, pra gente ficar ouvindo o dia inteiro, enche o saco, né? Falei, então, vamos fazer um disco que os adultos, quando ouvirem, não vão, pelo menos, vão deixar tocar de boa, não vai incomodar, né? Aí todo mundo que tocava, o Paulinho, o Julinho Teixeira, que era o maestro, que era fantástico. Só tinha fera Evidência, também, né? Os caras se divertiram, então. Pô, a gente começou a fazer como a Mamonas Assassinas fizeram. Né? Eles tinham a música de brincadeira, falando um monte de palavrão, mas a sonoridade era pesada, era rock, né? Então eu fazia um sertanejo, né? Era mais country, infantil, mas... porém com a levada. Vocês chegaram para Nashville, né? Gravamos, o segundo disco foi em Nashville, tem clipe feito em Nashville. Não, é tudo mega produção, né? Então eu falei, vamos fazer direito. Aí a Ana ali falou, vocês querem cantar, então tem que aprender, tem que ser que nem os americanos. Eles dançam, eles interpretam, vamos fazer curso. A Sandy já fazia aula de dança, aí botou o Juninho para fazer dança, ele não sabia dançar de jeito nenhum, era muito ruim para dançar. Mas começou a ensaiar, um mês depois estava dançando. O Casamento Natural, que foi um grande sucesso, a Fátima veio aqui, que ela é compositora, o Zezé tinha gravado, ele era totalmente diferente. Eu não sabia. Vocês sabiam disso? O Zezé tinha gravado? Eu sei que o Zezé é parceiro da música, eu não sabia que ele tinha gravado. Tinha, naquele primeiro disco, eu acho que no primeiro da 3M que ele gravou, cara, mas tem saiu Casamento junto. Natural. Mas Zezé e o Luciano? Não, o Zezé solo. Só o Zezé. Então não conhecia. E a música é totalmente diferente. Era, aí né? parece que pegou. Então você não ouviu com o Zezé? Não, nem sabia que ele tinha gravado. Não sabia. Porque ela falou, agora. eu não sei se o Chororó sabia. Não. Ele tem. É muito diferente a música. Sabendo agora por você. Totalmente. Então. Daí botei o Chitão, né, pra cantar comigo, né? A Casamento Natural a gente participou. A gente cantou... É a dupla? Não, eu e o Chitão. Os dois estão? O Chitão faz um duetinho comigo, não faz? Faz. Porque Vamos Construir foi hit com vocês junto. Não, Casamento Natural eu achei que foi só eu. É só você. Eu participo do... Vamos Construir e depois aquela com o Tonico Tinoco. Vamos Construir, tá certo. A gente essa eu tava confundindo. É o mesmo disco? Você que sabe tudo do Vamos Construir? História? Não, do Casamento Natural e Vamos Construir? Agora você me pegou. Não, acho que não. Até eu olhei pra minha irmã pra me salvar ali, porque eu falei, agora eu não lembro se é do mesmo. É bem depois. Então, eu queria agradecer muito vocês de ter vindo aqui. Eu fiquei muito feliz. Eu já fiquei nervoso em algumas entrevistas antes. Mas hoje a gente tá gravando numa terça-feira, só pra vocês saberem. Domingo, eu acordei, de sábado pra domingo, eu acordei de madrugada e falei, putz, o Sertão Chororó vai vir, cara. Comecei a falar, meu Deus, é verdade. A gente é amigo há tanto tempo. Mas eu comecei a ficar nervoso. Eu falei, puta, aí, segunda-feira ontem, durou 50 horas. Eu falei, não vai passar o dia mesmo, né? Não vai acabar. Então, eu queria muito agradecer, dizer pra vocês que já sabem que, se não assiste aqui, pode ouvir com exclusividade na Deezer, parceira minha desde sempre aqui no canal. E, enfim, tem muito tempo ainda pra... Eu sei que vocês sempre falam de diminuir os shows, mas tem show pra todo mundo. A turnê de 50 anos vai durar 2 anos, é isso mesmo? Vai durar no mínimo 2 anos, porque é uma super produção e quem gosta do nosso trabalho vai valer a pena assistir. Então, para aqueles que falaram, poxa, quando a gente anunciou lá no Serginho que a gente ia fazer em Nova York, né? Aí sempre tem alguns informados que falam, não, poxa, eu devia fazer aqui no Brasil, como é que vai comemorar? E os fãs daqui merecem. Nós vamos claro fazer que o Brasil merece. inteiro. O show já começou, a gente já está fazendo, vai fazer várias cidades, várias capitais. E dia 3 de setembro que é Nova York, né? Que o Pionte vai estar lá. Quando a gente for para os Estados Unidos é porque nós já andamos bastante pelo Brasil. Vai ser rodado muito. E aliás, é isso que é o mais legal. O show vai para a estrada. Então, a gente vai acertando alguns detalhes ainda, corrigindo algumas coisas que a gente vai enxergando, né, durante a turnê, que precisa ser melhorado para quando chegar em Nova York ele tá mais redondo ainda, e aí vai ser gravado. A gente não sabe se vai ser som especial de televisão, mas eu acho que vai virar DVD, vai ter todas as mídias. DVD aí. Não mais, né? Mas streaming sim. Um projeto audiovisual que eles falam hoje, né? Que é mais bonito. Tô no DVD ainda. Eu ia acabar falando das músicas... O repertório, vocês pegaram músicas que não estavam mais Pegamos muitas, shows? Tem algumas. Tem muitas músicas que a gente tinha vontade de cantar. E dessa vez, como o show agora tem 2 horas de duração, deu para colocar mais coisas do que a gente tinha colocado mais até de 2 horas então. de show, pô. Por exemplo, você se lembra da Manhã de Sol ou não? Não lembro. Então, segundo, acho que é o terceiro? É o disco Doce Amada. É a última faixa. Que é o terceiro. Então, e essa música, a gente achou, né? Peraí, essa música,
na época, foi como se... Era uma ousadia. Ninguém tinha feito algo igual. E ela ficou assim meio, sabe, de stand-by. Ela não foi uma música de sucesso, porque ela era muito sofisticada para a época. Então, ela é a autoria de um cara que ficou, né? Acho que faz tempo que a gente não se encontra. O Odilon Souza, ele era filho do Nonô Basílio, e da Naná. E a gente, na adolescência, ele já é um pouco mais velho que a gente se encontrava muito. A gente visitava muito a família dele, né? E aí a gente conheceu essa música com o Odilon, achou maravilhosa, muito romântica. E ela nunca mais saiu da nossa cabeça. E aí agora numa live falei, poxa, Manhã de Sol, comecei a tocar na guitarra sozinho. Aí cantei de surpresa, acho que eu nem sabia. Quando eu comecei a cantar, ele estava com problema da Covid, né? Do Covid, foi. E aí a gente falou pouco nesse período. Aí cantei, ele ficou olhando, falei, eu vou cantar sozinho, vou cantar pra você. Aí ele gostou do arranjo que eu tinha feito, e a gente acabou colocando no repertório por causa dessa importância, não é uma música conhecida, né? Uhum. Aí tem aquela que a gente fazia tempo que não cantava, que a gente não gravou, mas cantou junto com o Roberto, que ela vem mais pra cá. Gravou, então, tá num disco nosso. Não, nós gravamos só nós dois. O Roberto não, a gente só cantou com Não ele. tem ela registrada? Com o Roberto não. Com o Roberto não, a gente tem. Nós só gravamos o Arrasta Uma Cadeira. Que também foi outro hit absurdo. Dá pra ficar 12 horas falando aqui e não acaba de assunto. O podcast ele é de música, só que eu não ponho música aqui porque dá problema com o YouTube, tudo, de direitos. Mas eu vou pedir pra vocês encerrarem. Eu nunca pedi palhinha, nem sei se vocês dão palhinha, mas vou pedir pra vocês escolherem também. Mas vocês se lembram de uma música que vocês gravaram, acho que é por essa época, que eu acho que chama Poema Sertanejo. Nossa, é dessa época, cara, que a gente tá falando, é no Basílio. Não, Poema Sertanejo. Essa música é do Geraldo Meirelles, eu acho. Geraldo? É do Geraldo e de um cantor, não é? Tony Damito. Isso, Tony Damito. Você lembra desse? Eu ia pedir pra vocês cantarem essa abertura. Se eu tô lembrar, eu não sei. Como que é a primeira frase dessa música? Da oração, nossa, da prece. Nossa. No sertão, mais uma prece. Mas não existe não. Lá só existe a mais bonita oração. Eu não consigo lembrar. Putz, é tão bonito esse trechinho de abertura. Se eu pudesse, dedicaria ao meu sertão mais uma prece. Isso mesmo. Mas não precisa, mas é melodia, não. Lembro. Lá já existe a mais bonita oração. Puta, é bonito demais. Nossa, que demais. Como é que é? Se eu puder. Se eu pudesse, dedicaria pro sertão mais uma prece. Mas não precisa não, lá já existe a mais bonita oração. Nossa, caraca, velho, você não buscou... Eu acho que ela é mais acelerada, não é? A gente tá fazendo uma palhinha assim, pra lembrar. Pode ser, porque às vezes tem outra... Se eu pudesse, dedicaria ao meu sertão mais uma prece. Mas não precisa não, lá já existe a mais bonita oração. Eu achava essa música demais, cara. Legal, não sei porque eu conheço, porque ela é dos primeiros discos. Acho que é do segundo disco. Eu não lembro qual disco, cara. Deve ser do Filho de Jesus, acho que é o segundo. Não sei, mas... Pô, consegui tirar essa música, cara, eu falei... Essa foi no fundo da gaveta, tá embaixo da gaveta do baú. É antigona. Então, pra agradecer, eu vou pedir pra vocês escolherem só um trechinho pra eu ter vocês cantando aqui, além dessa, ou que vocês gostam e também não seja tão hit assim. Só se for. Eu gosto muito de Confidências, que a gente colocou no show. Nunca tinha entrado. Abra os olhos do teu coração, vê se me vê, cheio de paixão. Vamos na parte do refrão que você canta? Bem ao lado... Nossa, olha pra você... Tire, por favor, a ilusão, me dizendo que sou quase seu irmão. Coração, coração, te dou o céu por um olhar apaixonado. Estou aqui porque não vê meu coração sofrendo tanto por você. Por você. Agora pode ir embora. Eu não quero nem saber de mais nada. Muito obrigado. Muito feliz de vocês aqui.
Valeu. Eu tava muito com vontade. Hoje eu matei a vontade de estar aqui no teu programa. Parabéns. E depois continue assim. Eu vou puxar o Chitão daqui mais pra frente pra vir sozinho, porque eu preciso bater umas datas com ele, fazer uns desafios. Tá, disco de 81, terceira música, vai. Aí você vai conseguir. Porque não, mas comigo, ele é bom disso aqui. Você... Eu não sei nada. A gente vai preparar agora o lançamento do Henrico, o meu filho caçula, que ele vai entrar nessa onda do sertanejo. Ele já era pra ter saído quando ele fez 18 anos, há 2 anos atrás. Ele fez Vila Mix lá, live, não tava? Ele participou lá. Agora... Ele fez 20 anos e o projeto tava parado, a gente tá retomando agora. Numa oportunidade boa, a gente vem mostrar aqui pra vocês. O caminho, você já sabe, é meio pertinho também. Até a portaria ele sabe mais que eu, porque né, já conhece bem bastante. Entrou até mais rápido hoje. Eu tenho muitos amigos que moram aqui, eu já vim aqui várias vezes. Então fechou. Filmante, obrigado a você, cara, pelo convite. Foi um prazer imenso. E a gente poder falar, né, um pouquinho mais para aqueles que ainda não conheciam muito a nossa história. Com certeza hoje, com a audiência do teu programa aqui, muita gente está sabendo mais coisas sobre a gente. E é sempre um prazer. Você é um amigo, né, que está sempre do nosso lado e a vida inteira. E a gente também te admira muito pelo conhecimento, pelo interesse que você sempre teve pelo nosso segmento. E a gente precisa de pessoas assim como Uma coisa você. Que eu acho bacana é o respeito que você tem pelo trabalho. Você lembra muito o Serginho Grossman, que conhece de música, adora o que faz e respeita muito a cada artista, independente do estilo, do jeito de cada um. Olha aí, comparação foi... Nossa, viu? Verdade. Viu? Pionte Gross. Tá bom pra acabar assim. Tá bom? Obrigado, velho. E a notícia boa que você tá ouvindo, começou a chover aqui fora. Dá uma beleza. Deu bom, né? Uma benção. Bom demais. Obrigado, Muito obrigado. Valeu.